Oi minha gente! E vou iniciando mais um vídeo. Agora vou falar sobre uma história para você. O trem da última estação. Vamos lá pessoal! Capítulo 1. O bilhete sem destino. Toda cidade guarda um segredo. Algumas escondem túneis antigos. Outras casas abandonadas. Mas a pequena cidade de Santa Aurora escondia algo muito mais estranho. Uma estação ferroviária que aparecia apenas uma vez por ano, exatamente à meia-noite do dia 11 de julho. Ninguém sabia quem construíra aquela estação. Ninguém sabia para onde seguia o trem. E principalmente ninguém sabia por que algumas pessoas embarcavam e nunca mais eram vistas. Pedro tinha 35 anos e trabalhava como policial havia mais de uma década. Era conhecido por não acreditar em histórias de fantasmas ou lendas populares. Tudo tem uma explicação, repetia sempre. Naquela noite, porém, sua certeza começaria a desaparecer. Tudo começou quando uma senhora muito idosa entrou na delegacia carregando um envelope amarelado. Preciso que encontre meu neto. Pedro abriu o envelope. Dentro havia apenas um bilhete de trem. Sem data, sem horário, sem destino. A única frase escrita dizia: embarque somente quando ouvir 3 apitos. Há quanto tempo ele desapareceu? A senhora respondeu com voz baixa: 50 anos. Pedro levantou os olhos. 50 anos? Ela confirmou. Para mim foi ontem. O policial pensou que ela estivesse confusa por causa da idade. Mesmo assim resolveu ouvir toda a história. Ela contou que quando jovem, seu neto Henrique trabalhava na antiga estação ferroviária da cidade. Numa noite, ouviu 3 apitos vindos dos trilhos. Um trem completamente preto surgiu do nevoeiro. As portas se abriram. Henrique entrou. O trem partiu lentamente. Jamais voltou. A polícia investigou durante meses. Não encontraram pegadas. Não encontraram registros. Nem mesmo os trilhos mostravam sinais de uso. A estação acabou abandonada. Décadas depois, moradores ainda afirmavam ouvir o apito em noites frias. Pedro agradeceu à senhora, guardou o bilhete e decidiu encerrar o caso como mais uma antiga lenda. Mas ao chegar em casa, encontrou outro envelope debaixo da porta. Dentro havia um bilhete idêntico. Agora, porém, havia uma nova frase escrita à mão. Você foi escolhido para embarcar. Pedro sentiu um arrepio. Olhou pela janela. Ao longe, vindo da direção da antiga estação, ecoou um apito. Depois outro. E então, o terceiro. Naquele instante, todas as luzes da rua se apagaram. Quando voltaram, uma locomotiva negra podia ser vista, parada silenciosamente onde os trilhos haviam sido retirados muitos anos antes. E, lentamente, a porta do primeiro vagão começou a se abrir. Capítulo 2. Os passageiros que não envelheciam. O silêncio da madrugada era tão profundo que Pedro podia ouvir a própria respiração. A locomotiva permanecia imóvel. Seu metal negro não refletia a luz da lua, como se absorvesse toda a claridade ao redor. Uma fina névoa cobria os trilhos invisíveis, escondendo o chão sob um manto branco. As portas do primeiro vagão estavam abertas. Lá dentro, uma luz dourada iluminava fileiras de bancos antigos, feitos de madeira escura e couro gasto pelo tempo. Mesmo sabendo que aquilo era impossível, Pedro deu um passo à frente. Depois outro. Seu instinto de policial dizia para recuar. Sua curiosidade dizia exatamente o contrário. Quando alcançou a porta do vagão, ouviu uma voz calma. Estávamos esperando por você. Sentado junto à janela estava um senhor elegante, vestindo um terno cinza e um chapéu antigo. Seu rosto parecia familiar. Pedro levou alguns segundos para reconhecer quem era. Era Henrique. O mesmo homem cuja fotografia havia visto horas antes no envelope da senhora. Mas havia um detalhe impossível. Na fotografia tirada 50 anos antes, Henrique aparentava pouco mais de 20 anos. E agora? Continuava exatamente igual. Sem uma única ruga. Sem um fio branco nos cabelos. Pedro entrou lentamente. Você não envelheceu. Henrique sorriu. Aqui dentro, o tempo viaja em outra velocidade. Antes que Pedro pudesse fazer outra pergunta, percebeu que os demais passageiros também chamavam a atenção. Havia uma menina segurando uma boneca de pano. Um médico usando roupas da década de 1940. Um soldado com uniforme antigo. Uma professora carregando livros amarrados por uma fita vermelha. Todos tinham algo em comum. Pareciam pertencer a épocas diferentes. E nenhum demonstrava qualquer sinal de envelhecimento. O trem começou a se mover sem que ninguém tocasse nos controles. Pela janela, Pedro viu a estação desaparecer na névoa. A cidade ficou para trás. Em seu lugar surgiu uma paisagem desconhecida, iluminada por um céu onde estrelas brilhavam durante o dia. Henrique olhou para ele.
Existe uma regra que todos os passageiros precisam conhecer. Pedro permaneceu em silêncio. Nunca desça em uma estação antes da sua. E qual é a minha estação? Henrique abaixou a cabeça. Ainda não sabemos. Nesse instante, um forte estrondo ecoou pelos vagões. As luzes piscaram. O trem diminuiu a velocidade. Pela janela surgiu uma pequena plataforma cercada por árvores secas. Uma placa enferrujada trazia apenas uma palavra: esquecimento. Assim que o trem parou, uma figura alta, coberta por um longo casaco escuro, apareceu na plataforma. Seu rosto estava escondido sob um chapéu. Ela ergueu lentamente a cabeça. E mesmo sem enxergar seus olhos, Pedro teve a certeza de que aquela figura o observava. Então a porta do vagão começou a se abrir sozinha. E uma voz grave ecoou pela plataforma: Pedro, chegou a sua hora de descer. Capítulo 3. A estação do esquecimento. O rangido das portas ecoou pelo vagão. A plataforma permanecia envolta por uma névoa espessa. As árvores ao redor eram secas, retorcidas, como se nenhum raio de sol as tocasse havia séculos. A figura de casaco escuro aguardava imóvel. Sua voz voltou a soar: Pedro, desça. O policial deu um passo em direção à porta, mas Henrique segurou seu braço. Não, você disse que eu não podia descer antes da minha estação. Henrique assentiu, e continuou dizendo: esta não é a sua. Então por que ele está me chamando? Henrique respirou fundo. Porque a estação do esquecimento tenta convencer cada passageiro de que chegou ao destino. Ela faz isso para que as pessoas abandonem o trem por vontade própria. Pedro olhou novamente para a plataforma. Agora havia algo diferente. Entre a névoa, reconheceu rostos conhecidos. Seu pai, falecido havia muitos anos. Um antigo parceiro de trabalho. A senhora que lhe entregará o bilhete. Todos sorriam para ele. Venha, Pedro, chamavam em coro. Seu coração acelerou. Era impossível. Mesmo assim, aquelas vozes pareciam reais. Henrique falou com firmeza: não olhe diretamente para eles. Pedro desviou os olhos. No mesmo instante, os rostos desapareceram, revelando apenas sombras sem forma. A figura encapuzada deu um passo à frente. Você tem saudades deles, não tem? Pedro permaneceu em silêncio. Posso devolver tudo o que perdeu. A família, os amigos, os anos que passaram. Basta descer. Por um instante, Pedro hesitou. Quem nunca desejou uma segunda chance? Mas algo chamou sua atenção. No chão da plataforma havia dezenas de malas antigas. Cada uma trazia uma etiqueta com um nome. Ele se aproximou da porta o suficiente para ler algumas. Maria, João, Antônio, Helena, e então, Henrique. Pedro olhou para o homem ao seu lado. Sua mala está lá fora. Henrique fechou os olhos. Sim, então você desceu aqui. Não por vontade própria. Henrique contou que 50 anos antes também ouvirá aquela voz. Resistiu quanto pôde, mas a criatura conseguiu puxá-lo para a plataforma. Quando recuperou a consciência, já estava de volta ao trem. Desde então, viajava sem conseguir encontrar a estação de onde partirá. Era como se sua vida tivesse ficado presa entre dois mundos. Naquele instante, a criatura estendeu lentamente a mão. As sombras começaram a subir pelos degraus do vagão. Os passageiros se levantaram ao mesmo tempo. Sem dizer uma palavra, deram as mãos, formando um corredor entre Pedro e a porta. A menina da boneca foi a primeira a falar. Não tenha medo. O médico completou. A lembrança de quem você ama vive no coração, não nesta estação. O soldado ergueu a voz. Feche a porta. Pedro segurou a maçaneta de bronze. Do lado de fora, a criatura soltou um rugido que fez o trem inteiro estremecer. Com toda a força, ele puxou a porta. Ela se fechou com um estrondo. No mesmo instante, a locomotiva apitou 3 vezes. As rodas voltaram a girar. A plataforma começou a desaparecer na névoa. Mas antes que sumisse completamente, Pedro viu a figura encapuzada retirar lentamente o chapéu. Onde deveria haver um rosto. Não havia olhos. Não havia boca. Apenas um vazio escuro, como um céu sem estrelas. E daquele vazio saiu uma última frase. Você escapou desta vez, mas o destino final está cada vez mais perto. O trem acelerou pela escuridão. Lá na frente, uma nova estação começava a surgir, iluminada por centenas de relógios que marcavam horários diferentes. Na placa de ferro enferrujada estava escrito: Estação do Tempo Perdido. Capítulo 4. Os relógios que nunca paravam. O trem diminuiu a velocidade até parar suavemente. Pedro olhou pela janela e ficou sem palavras. A plataforma era imensa. Centenas de relógios pendiam das paredes, dos postes e até das árvores. Havia relógios de bolso, de parede, cucos, pêndulos, despertadores e enormes relógios de torre.
Nenhum marcava a mesma hora. Alguns corriam para o futuro, outros voltavam para o passado, e alguns giravam seus ponteiros ao contrário. Assim que o trem parou, um sino soou do outro lado da estação. Um homem de barba branca surgiu caminhando entre os relógios. Vestia um longo casaco azul escuro e carregava um relógio de bolso dourado. Diferente da criatura da estação anterior, seu olhar transmitia serenidade. Ele entrou no vagão e cumprimentou cada passageiro pelo nome. Quando chegou até Pedro, sorriu. Finalmente nos encontramos. Quem é o senhor? Sou o guardião do tempo perdido. Pedro franziu a testa. Existe mesmo alguém que guarda o tempo? O velho abriu o relógio de bolso. Dentro dele não havia ponteiros. Havia pequenas imagens em movimento. E, para o espanto de Pedro, uma delas mostrava sua infância. Lá estava ele, correndo por uma rua de terra, segurando a mão da mãe. Outra imagem mostrava seu primeiro dia como policial. Depois, uma discussão com um amigo que nunca mais voltou a procurar. O guardião fechou o relógio. Cada pessoa perde partes da própria vida. Minutos desperdiçados. Palavras que nunca foram ditas. Abraços adiados. Sonhos abandonados. Pedro permaneceu em silêncio. O velho continuou. Tudo isso chega até esta estação. Enquanto conversavam, a menina da boneca caminhou até um enorme relógio de madeira. Ela passou a mão sobre o vidro. Lá dentro apareceu o rosto de seus pais. Ela sorriu, mas não chorou. Henrique explicou em voz baixa. Aqui podemos rever o passado, mas jamais mudá-lo. De repente, um estrondo ecoou pela estação. Todos os relógios começaram a tocar ao mesmo tempo. O guardião ergueu a cabeça. Seu semblante mudou completamente. Não. Pedro percebeu que os ponteiros de todos os relógios estavam parando, um a um, como se o próprio tempo estivesse morrendo. O velho apertou o relógio de bolso contra o peito. Ele nos encontrou. Uma sombra gigantesca apareceu no fim da plataforma. Era muito maior do que a criatura da estação do esquecimento. Seu corpo parecia feito de fumaça negra. De suas costas saíam longos fios escuros que se prendiam aos relógios, fazendo seus ponteiros congelarem. O guardião falou com urgência. Fechem as janelas. Ninguém pode olhar diretamente para ele. Mas já era tarde. Pedro ergueu os olhos, por apenas um segundo, e viu algo impossível. No centro da sombra havia um enorme relógio rachado. Em vez de números, o mostrador exibia nomes. Centenas deles. Milhares. E, lentamente, um novo nome começou a surgir entre as rachaduras. Pedro. Na mesma hora, o relógio do trem deu uma única badalada. A locomotiva inteira tremeu. E uma voz profunda ecoou pelos vagões. O tempo dele começou a acabar. Capítulo 5 – O dono do relógio negro. O eco da voz percorreu todos os vagões. Por alguns instantes, ninguém se moveu. Até mesmo os relógios da estação permaneceram imóveis, como se o próprio tempo tivesse prendido a respiração. O guardião do tempo perdido fechou os olhos. Aconteceu mais cedo do que eu imaginava. Pedro olhou para o velho. Quem é ele? O guardião respondeu em tom grave. Chamam-no de o dono do relógio negro. Há muito tempo, ele também foi um passageiro deste trem. Mas, consumido pelo medo da morte, tentou controlar o tempo. Em vez disso, tornou-se prisioneiro dele. A sombra avançava lentamente pela plataforma. Cada passo fazia um relógio se partir ao meio. Os ponteiros caíam no chão como folhas secas. Quando um relógio quebrava, uma lembrança desaparecia para sempre. A menina da boneca olhou para o próprio brinquedo. Eu não lembro mais do rosto da minha mãe. Henrique abaixou a cabeça. O guardião apertou o relógio de bolso. É isso que ele faz. Ele se alimenta das memórias. Quanto mais esquece quem foi, mais forte ele se torna. Sem pensar, Pedro saiu do vagão. Pedro! Gritou Henrique. Mas era tarde. Assim que seus pés tocaram a plataforma, o dono do relógio negro parou de andar. A fumaça começou a girar ao seu redor. De dentro da escuridão surgiu uma voz surpreendentemente calma. Você é diferente dos outros. Pedro manteve a postura firme. Por quê? Porque ainda acredita que pode salvar todos. A sombra ergueu uma das mãos. No ar, formou-se uma imagem da cidade de Santa Aurora. As ruas estavam vazias. As casas abandonadas. A estação destruída. O mundo continua seguindo em frente, Pedro. Enquanto você viaja neste trem, os anos passam lá fora. O coração de Pedro disparou. Quanto tempo faz que embarquei? O dono do relógio negro sorriu. Essa é a pergunta que nenhum passageiro gosta de fazer. O guardião correu até eles. Não o escute. Ele mistura verdades com mentiras. Mas a criatura continuou. Quer descobrir? Com um gesto, ela fez surgir um enorme espelho negro. Pedro olhou para o reflexo.
Não viu seu rosto. Viu uma senhora muito idosa sentada na varanda de uma casa. Ela segurava uma fotografia antiga. Na imagem estavam Pedro e ela muitos anos antes. Era sua mãe. Ela olhava para a estrada todos os dias, como se ainda esperasse o filho voltar. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Pedro. Isso, é real? O dono do relógio negro respondeu. Sim. Antes que Pedro pudesse reagir, o espelho começou a rachar. As rachaduras se espalharam rapidamente, formando o desenho de um trilho de trem. Então, de dentro do espelho, surgiu uma mão. Era uma mão humana, envelhecida. Ela segurava um pequeno relógio de bolso prateado. O guardião arregalou os olhos. Não pode ser. Pedro pegou o relógio. Ao abri-lo, encontrou uma fotografia escondida. Nela havia 3 pessoas sorrindo diante da antiga estação ferroviária. Seu pai, sua mãe, e uma terceira pessoa cujo rosto havia sido rasgado da fotografia. No verso, havia apenas uma frase escrita com tinta desbotada. Encontre o maquinista. Só ele conhece a última estação. Naquele instante, o trem apitou 4 vezes pela primeira vez desde o início da viagem. Todos os passageiros se levantaram assustados. Henrique empalideceu. Isso nunca aconteceu. O guardião olhou para a locomotiva. Sua voz saiu quase como um sussurro. O maquinista acordou. Capítulo 6. O homem que nunca deixava a cabine. Os 4 apitos ainda ecoavam pela estação quando a locomotiva começou a se mover sozinha. Ninguém havia tocado nos controles. O vapor branco envolveu os vagões, escondendo completamente a plataforma. Em poucos segundos, a estação do tempo perdido desapareceu na escuridão. Dentro do trem, um silêncio inquietante tomou conta dos passageiros. Até a menina da boneca, sempre curiosa, permanecia imóvel. Henrique caminhou até Pedro. Em todos esses anos de viagem, nunca ouvi 4 apitos. O que isso significa? Henrique respondeu em voz baixa. Significa que o maquinista decidiu receber um passageiro. Pedro olhou para a frente do trem. A locomotiva era separada dos vagões por uma pesada porta de ferro, trancada desde o início da viagem. Nenhum passageiro jamais a havia atravessado. Nenhum sequer sabia quem conduzia o trem. De repente, toque, toque, toque. 3 batidas ecoaram na porta. Ela se abriu lentamente. Uma luz dourada escapou da cabine. Uma voz calma, porém firme, convidou. Pedro, entre. Os demais passageiros recuaram. Henrique segurou o ombro do policial. Se entrar, talvez nunca mais seja o mesmo. Pedro respirou fundo e atravessou a porta. Assim que entrou, ela se fechou atrás dele. A cabine era muito maior do que parecia por fora. Havia centenas de alavancas, mapas antigos, bússolas e relógios flutuando no ar. Na janela da frente não existiam trilhos. O trem corria sobre um caminho formado por estrelas. No centro da cabine estava o maquinista. Era um homem alto, de cabelos completamente brancos e barba longa. Vestia um uniforme azul marinho impecável, apesar de aparentar séculos de uso. Seu olhar transmitia uma serenidade profunda. Ele sorriu para Pedro. Finalmente nos encontramos. O senhor conhece meu nome. Conheço o nome de todos os que já embarcaram. O maquinista apontou para um enorme livro sobre um pedestal. As páginas se viravam sozinhas. Cada folha continha nomes, datas e histórias. Este é o livro das viagens. Pedro aproximou-se. Encontrou o nome de Henrique, o da menina da boneca, o do guardião, e algumas páginas adiante, o seu próprio nome. Mas havia algo estranho. A linha onde deveria aparecer o destino estava em branco. Por que não há uma estação escrita? O maquinista fechou o livro com delicadeza. Porque seu destino ainda não foi escolhido. Escolhido por quem? O velho olhou diretamente nos olhos de Pedro. Por você. Antes que Pedro pudesse responder, a locomotiva sofreu um violento impacto. As luzes da cabine piscaram. Um estrondo sacudiu todo o trem. O maquinista correu até a janela. Seu semblante sereno desapareceu. Não. Pedro aproximou-se e viu, pela primeira vez, o que existia à frente dos trilhos de estrelas. Uma gigantesca locomotiva negra vinha na direção oposta. Era idêntica à deles, porém, completamente envolta em fumaça escura. Seu apito era grave e fazia o ar vibrar. Na cabine daquela locomotiva havia apenas uma silhueta. Quando um relâmpago iluminou seu rosto, Pedro ficou paralisado. Era ele mesmo, mais velho, com os cabelos grisalhos, e um olhar frio, vazio e sem esperança. O maquinista fechou os punhos. O dono do relógio negro encontrou uma forma de mudar o passado. Se aquele outro Pedro assumir o controle deste trem, todas as viagens terminarão para sempre. Capítulo 7. O passageiro do futuro. O choque entre as 2 locomotivas parecia inevitável.
A locomotiva negra avançava sem diminuir a velocidade. Seu apito grave fazia os relógios da cabine vibrarem, enquanto o caminho de estrelas à frente começava a se partir. Pedro olhou para o maquinista. Precisamos frear. O velho balançou a cabeça. Não há freios neste trem. Como assim? Este trem é movido pelas escolhas dos passageiros. Quando alguém perde a esperança, ele acelera em direção à escuridão. Quando alguém encontra coragem, os trilhos se abrem novamente. Pedro voltou os olhos para a outra locomotiva. Agora podia ver seu outro eu com mais clareza. Era realmente ele, apenas muitos anos mais velho. O uniforme de policial estava rasgado e coberto de poeira. Seus olhos, antes firmes, pareciam vazios. As duas locomotivas ficaram frente a frente. Mas em vez de colidirem, atravessaram uma a outra como se fossem feitas de fumaça. No instante da passagem, Pedro sentiu uma dor intensa na cabeça. Imagens inundaram sua mente. Viu um futuro possível. Depois daquela viagem, ele voltaria para Santa Aurora. Ninguém acreditaria em sua história. Com o passar dos anos, ele se tornaria um homem solitário, obcecado em encontrar novamente o trem. Perderia amigos. Afastaria a família. E, consumido pela culpa por não conseguir salvar todos os passageiros, acabaria embarcando outra vez. Dessa vez sem retorno. Foi assim que nasceu o homem que agora conduzia a locomotiva negra. Pedro caiu de joelhos. Então, aquele sou eu? O maquinista respondeu com tristeza. Não, é apenas um futuro que ainda pode ser evitado. Nesse momento, uma voz ecoou pelos vagões. Passageiros, preparem-se para a próxima parada. Henrique entrou correndo na cabine. Seu rosto estava pálido. Maquinista, há uma estação surgindo à frente, mas ela não aparece no mapa. O velho consultou o livro das viagens. Folheou rapidamente dezenas de páginas. Seu semblante ficou sério. Isso é impossível. O que houve? Perguntou Pedro. O maquinista virou o livro para ele. Em uma página completamente em branco, letras negras começaram a surgir sozinhas. Estação dos Ecos. Abaixo do nome havia apenas uma advertência. Quem ouvir a própria voz, jamais distinguirá a verdade da mentira. O trem começou a reduzir a velocidade. Pela janela, a estação apareceu envolta em um nevoeiro prateado. Não havia passageiros esperando. Não havia relógios. Não havia luzes. Apenas um longo corredor de espelhos antigos. Então, antes mesmo de o trem parar, Pedro ouviu uma voz. Era sua própria voz. Não confie no maquinista. Pedro congelou. A voz continuou, idêntica à sua. Ele nunca contou por que o trem realmente existe, nem quem construiu a última estação. O maquinista fechou os olhos lentamente. Chegamos tarde demais. Os espelhos da plataforma começaram a rachar ao mesmo tempo. E de dentro de cada um deles, uma cópia perfeita de um passageiro começou a sair. Havia um Henrique, uma menina da boneca, o guardião. E por fim, um segundo Pedro sorriu e bateu na janela do vagão. Posso entrar? Capítulo 8 A Cidade dos Espelhos Vivos. O segundo Pedro permaneceu imóvel do lado de fora do vagão. Seu sorriso era idêntico ao do verdadeiro policial. Sua voz também. Até a pequena cicatriz sobre a sobrancelha direita estava no mesmo lugar. A única diferença era o reflexo em seus olhos. Eles brilhavam como vidro polido. Sem vida. Sem emoção. A cópia levantou a mão e bateu novamente na janela. Abra a porta. Eu sou você. Dentro do trem, ninguém respondeu. O maquinista caminhou até a janela e desenhou um símbolo com o dedo no vidro embaçado. Imediatamente, uma luz azul percorreu todo o vagão. As cópias recuaram alguns passos. Elas não conseguem entrar enquanto os passageiros permanecerem unidos, explicou ele. Mas naquele instante, ouviu-se um clique metálico. Uma das portas do último vagão havia se aberto. O silêncio foi quebrado por um grito. Henrique correu pelo corredor. O senhor Augusto desapareceu. Pedro lembrou-se do velho que viajava sozinho desde o início da jornada. Discreto, sempre sentado perto da janela, quase nunca falava. Todos correram até o último vagão. A porta estava aberta. Lá fora, pegadas levavam até um labirinto de espelhos. Sem pensar, Pedro saltou para a plataforma. Volte! Gritou o maquinista. Mas ele já havia desaparecido entre os corredores brilhantes. Cada espelho refletia uma versão diferente da realidade. Em um deles, Pedro via sua infância. Em outro, aparecia como comandante da polícia. Mais adiante, enxergou sua mãe sorrindo, preparando o almoço de domingo. A imagem parecia tão real que ele estendeu a mão. No instante em que seus dedos tocaram o espelho, a superfície tornou-se líquida. Uma voz doce chamou. Filho, faz tanto tempo. Pedro fechou os olhos e recuou. Você não é minha mãe.
A imagem sorriu. Seu rosto começou a se deformar lentamente. Os olhos desapareceram. A boca se abriu de forma impossível. O espelho explodiu em milhares de fragmentos. Os estilhaços ficaram suspensos no ar e, um a um, transformaram-se em pássaros negros que voaram para o céu da estação. Ao longe, Pedro ouviu alguém pedindo ajuda. Era o Senhor Augusto. Ele estava preso dentro de um enorme espelho circular. Batia desesperadamente no vidro. Do lado de fora, sua cópia sorria. Ele quer voltar para o trem, disse a cópia. Mas só um de nós pode continuar a viagem. Pedro sacou a lanterna que carregava no cinto. Apontou a luz para o espelho. Por um instante, a imagem verdadeira de Augusto brilhou mais forte que a cópia. O maquinista apareceu ao seu lado. Agora Pedro. Sem hesitar, Pedro golpeou o espelho com a coronha da lanterna. O vidro se partiu em um estrondo. Augusto caiu nos braços de Pedro, ofegante mas vivo. A cópia soltou um grito tão agudo que todo o labirinto começou a tremer. Os espelhos racharam ao mesmo tempo. As cópias dos passageiros começaram a desaparecer em uma fumaça prateada. Mas o segundo Pedro permaneceu imóvel. Ele olhou diretamente para o verdadeiro Pedro e sorriu. Você salvou um passageiro. Muito bem. Mas ainda não percebeu quem realmente precisa ser salvo. Antes que Pedro pudesse responder, a cópia apontou para o céu. Uma enorme lua vermelha surgiu entre as nuvens. Sob sua luz, uma nova estação apareceu ao longe, ligada à atual por uma antiga ponte de pedra. Na placa de ferro enferrujada lia-se: Estação das Promessas Esquecidas. O maquinista empalideceu. Não, essa estação deveria ter desaparecido há mais de 100 anos. Henrique segurou o braço de Pedro. Dizem que quem entra nela encontra todos os sonhos que abandonou pelo caminho, mas também descobre o preço que teria de pagar para recuperá-los. O trem apitou lentamente. As portas se abriram sozinhas. E, pela primeira vez desde o início da viagem, ninguém teve coragem de dar o primeiro passo. Capítulo 9 – A Estação das Promessas Esquecidas. O silêncio tomou conta do trem. As portas permaneceram abertas. Lá fora, a antiga ponte de pedra parecia flutuar sobre um abismo sem fundo. Uma neblina dourada escondia o que havia abaixo, e pequenas luzes dançavam no ar como vagalumes. O maquinista respirou fundo. Esta estação não engana como a estação do esquecimento. Ela faz algo muito mais perigoso. Pedro olhou para ele. O quê? Ela oferece exatamente aquilo que você mais deseja. Henrique apertou o bilhete de trem que carregava desde o início da viagem. Foi aqui que perdi meu irmão. Todos o olharam surpresos. Você nunca falou dele, disse Pedro. Henrique baixou a cabeça. Porque dói demais lembrar. Ele contou que antes de embarcar no trem misterioso, viajava com o irmão mais novo. Quando chegaram à Estação das Promessas Esquecidas, o garoto ouviu uma voz dizendo que poderia voltar para casa, rever a família e viver a vida que sempre sonhou. Sem pensar, atravessou a ponte. Henrique tentou alcançá-lo, mas uma espessa neblina o separou. Quando ela desapareceu, o irmão havia sumido para sempre. O maquinista fechou os olhos. A estação não leva as pessoas. Ela prende seus sonhos. Pedro sentiu um arrepio. Mesmo assim, atravessou a ponte ao lado dos outros passageiros. Do outro lado havia uma cidade antiga. As casas eram bonitas, as ruas estavam limpas, e o ar tinha o perfume de pão recém-assado. Pessoas sorriam nas janelas. Crianças brincavam nas praças. Tudo parecia perfeito. Então Pedro viu uma pequena casa de madeira. Sua mãe estava na varanda. Mais jovem. Saudável. Ela sorriu ao vê-lo. Filho, você voltou. Seu pai apareceu logo atrás. Também sorrindo. Por um instante, Pedro esqueceu completamente o trem. Deu um passo em direção à casa. Depois outro. Mas, antes de alcançar o portão, ouviu um som distante. Pi-i-i. O apito do trem. Era fraco, quase imperceptível. Então lembrou-se das palavras do maquinista. Tudo que esta estação oferece tem um preço. Pedro fechou os olhos. Quando tornou a abri-los, percebeu um detalhe. As pessoas da cidade sorriam, mas nenhuma piscava. Nenhuma respirava, e todas repetiam exatamente os mesmos movimentos, como bonecos presos em um ciclo infinito. Sua mãe continuava chamando por ele, mas sua voz agora parecia ecoar de muito longe. Pedro recuou. No mesmo instante, toda a cidade começou a mudar. As flores secaram. As casas racharam. O céu azul tornou-se vermelho. E os moradores revelaram seus verdadeiros rostos. Eram estátuas de pedra, com lágrimas escorrendo dos olhos. Cada uma segurava um objeto diferente, um violão, um diploma, uma aliança, um brinquedo. Símbolos dos sonhos que nunca puderam realizar. Henrique caiu de joelhos.
À sua frente estava uma dessas estátuas. Ela segurava um carrinho de madeira. No rosto de Pedro havia um sorriso triste. É meu irmão. Pedro colocou a mão em seu ombro. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz profunda ecoou por toda a cidade. Quem deseja recuperar um sonho, deve oferecer uma lembrança em troca. As estátuas começaram a se mover lentamente. Uma a uma, voltaram seus rostos para os passageiros. E no centro da praça surgiu um enorme portão de ferro. Sobre ele estava gravada uma inscrição: "A última estação está além deste portal." O maquinista empalideceu. Chegamos mais perto do destino do que eu esperava. Mas antes que alguém pudesse avançar, o portão começou a se abrir sozinho. E uma luz intensa envolveu toda a cidade. De dentro dela, uma voz desconhecida disse: "Entrem, eu estive esperando por vocês desde a primeira viagem." Capítulo 10. O portal da última estação. A luz que saía do portão era tão intensa que ninguém conseguia enxergar o que existia além dele. Os passageiros permaneceram imóveis. Até o maquinista, sempre sereno, parecia inseguro. "Não atravessem ainda", disse ele. "Existe uma regra que nunca contei a vocês." Pedro voltou-se para o velho. "Qual?" O maquinista respirou profundamente. "A última estação não é um lugar, é uma escolha." Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Henrique franziu a testa. "Então todas essas estações são caminhos", respondeu o maquinista. "Cada uma revela uma parte daquilo que carregamos dentro de nós, nossos medos, nossas lembranças, nossos arrependimentos e nossas esperanças." Pedro olhou para o portal brilhante. "E o que acontece com quem atravessa? Descobre quem realmente é." Antes que alguém pudesse fazer outra pergunta, a terra começou a tremer. O céu ficou coberto por nuvens escuras. Um forte vento atravessou a cidade, apagando todas as luzes. Então, um apito grave ecoou ao longe. Não era o trem em que viajavam. Era a locomotiva negra. Ela surgiu lentamente por trás das construções de pedra, envolta em fumaça. Seus vagões pareciam intermináveis e de suas janelas surgiam sombras silenciosas observando os passageiros. A locomotiva parou diante do portal. A porta da cabine se abriu. Dela desceu o homem que Pedro já havia visto antes. Seu outro eu. Mais velho. Mais cansado. Mas agora seu olhar não era de ameaça. Era de tristeza. Ele caminhou lentamente até Pedro. "Finalmente chegamos ao momento que tentei evitar por tantos anos." Pedro permaneceu em silêncio. "Você é mesmo o meu futuro?" O homem assentiu. "Um dos futuros possíveis." "Então ainda posso mudar tudo?" O outro Pedro sorriu de forma melancólica. "Sim, mas não sozinho." Nesse instante, o dono do relógio negro surgiu atrás da locomotiva negra. Sua enorme sombra cobriu a cidade inteira. Os relógios escondidos entre as ruínas começaram a girar descontroladamente. O ar ficou pesado. A criatura ergueu a mão. "Entregue-me o livro das viagens." O maquinista apertou o velho livro contra o peito. "Nunca. Sem ele nenhum passageiro encontrará o caminho de volta." A sombra deu mais um passo. O chão começou a rachar. Pedras se ergueram no ar. O portal da última estação tremia como se fosse desaparecer. Pedro percebeu que o relógio de bolso encontrado capítulos antes estava brilhando dentro de seu casaco. Ao abri-lo, a fotografia rasgada começou a se completar sozinha. O rosto que faltava apareceu lentamente. Pedro ficou sem fôlego. Era o maquinista, muito mais jovem, ao lado de seus pais. E no verso da fotografia surgiram novas palavras, escritas como se uma mão invisível estivesse desenhando cada letra. A primeira viagem começou com uma promessa. A última terminará com um sacrifício. O maquinista leu a frase. Pela primeira vez, lágrimas escorreram por seu rosto. Chegou a hora. Ele fechou o livro das viagens e o entregou nas mãos de Pedro. "Agora o trem pertence a você." Antes que Pedro pudesse responder, uma enorme explosão de luz envolveu o portal. Quando a claridade diminuiu, o maquinista havia desaparecido. No lugar onde ele estava restava apenas seu antigo boné azul e um relógio de bolso parado exatamente à meia-noite. Ao mesmo tempo, a locomotiva deu 5 apitos. Nunca antes tantos apitos haviam sido ouvidos. Henrique arregalou os olhos. 5 apitos. O outro Pedro fechou os olhos. Isso significa que o verdadeiro condutor do trem foi escolhido. Pedro olhou para o livro das viagens. A última página, antes completamente em branco, começou a ser preenchida. Mas em vez de palavras, apareceu um mapa, e nele havia um trilho que seguia para um lugar onde nenhum trem jamais havia chegado. Um lugar identificado por apenas uma única palavra: origem. Capítulo 11. A primeira viagem. O livro das viagens tremia nas mãos de Pedro.
As páginas, antes amareladas pelo tempo, pareciam novas. O mapa desenhado nelas brilhava com uma luz azulada, revelando um trilho que não existia em nenhum dos mapas antigos do maquinista. Ao lado da palavra origem, havia uma pequena anotação. Todo fim nasce de um começo esquecido. Henrique aproximou-se. Você sabe onde fica esse lugar? Pedro balançou a cabeça. Não, mas acho que o trem sabe. Como se tivesse ouvido aquelas palavras, a locomotiva soltou um longo apito. Os vagões estremeceram. Lentamente, o trem deixou a cidade das promessas esquecidas e entrou em um túnel escuro. Pela primeira vez desde o início da viagem, não havia estrelas do lado de fora. Nem lua, nem céu. Apenas uma escuridão infinita. Os minutos pareciam horas. Até que um pequeno ponto de luz surgiu ao longe. Quanto mais o trem avançava, maior ele ficava. Quando finalmente saíram do túnel, todos prenderam a respiração. Diante deles havia uma estação completamente diferente de todas as outras. Era simples, pequena, construída em madeira. As paredes ainda pareciam novas. Na placa estava escrito apenas: Origem. Pedro desceu primeiro. O ar tinha cheiro de chuva. Pássaros cantavam entre árvores enormes. Tudo parecia estranhamente familiar. Ao caminhar pela plataforma, encontrou um banco de madeira. Sobre ele havia um chapéu de ferroviário, o mesmo modelo usado pelo maquinista. Ao lado, um diário de capa marrom. Pedro o abriu. Na primeira página estava escrito: se alguém encontrar este diário, significa que a viagem começou outra vez. A caligrafia era a mesma do maquinista. As páginas seguintes contavam uma história esquecida pelo tempo. Há muitos anos, um jovem ferroviário chamado Elias trabalhava naquela estação. Ele acreditava que os trens podiam levar pessoas não apenas para outras cidades, mas também para momentos importantes de suas vidas. Certa noite, uma tempestade destruiu a ponte principal da ferrovia. Um trem cheio de passageiros seguia em direção ao abismo. Sem tempo para avisá-los, Elias desviou a locomotiva para um trilho experimental que nunca havia sido usado. Esse trilho não levava a lugar algum. Ou pelo menos era o que todos acreditavam. Naquela noite, o trem desapareceu. Os passageiros sobreviveram, mas nunca voltaram para o mundo de onde partiram. Nascia assim, o trem da última estação. Pedro fechou o diário lentamente. Então foi um ato de coragem, não uma maldição. Henrique sorriu pela primeira vez desde o início da viagem. Talvez seja por isso que ainda existe esperança. Nesse momento, uma voz infantil ecoou pela plataforma. Vocês chegaram. Todos se viraram. Perto do relógio da estação estava um menino de aproximadamente 10 anos. Vestia um uniforme de ferroviário antigo. Segurava uma lanterna acesa. Ele olhou diretamente para Pedro. Meu nome é Elias. Pedro arregalou os olhos. Mas, o diário dizia que você viveu há mais de 100 anos. O menino sorriu. O tempo é diferente para quem guarda o primeiro trilho. Antes que Pedro pudesse responder, Elias apontou para o horizonte. Ao longe, uma enorme tempestade negra se aproximava. Relâmpagos riscavam o céu. No centro da tempestade, podia-se ver a silhueta do dono do relógio negro, muito maior do que antes. Sua voz ecoou por todo o vale. Encontrei a origem. Agora vou apagar a primeira viagem. Se isso acontecer, nenhum passageiro jamais existirá. E o trem da última estação será esquecido para sempre. Pedro apertou o livro das viagens contra o peito. Ele compreendeu que a verdadeira batalha não seria apenas para salvar o presente. Seria para proteger o próprio início de toda a história. Capítulo 12 – A tempestade sobre a origem. O vento aumentou de repente. As árvores da estação origem curvaram-se como se tentassem fugir da tempestade que avançava. O céu azul desapareceu sob nuvens negras, e relâmpagos cortavam o horizonte de um lado ao outro. O pequeno Elias permaneceu imóvel. Sua lanterna era a única luz que não diminuía. Pedro aproximou-se. Se o dono do relógio negro destruir este lugar, o que acontece? Elias respondeu sem desviar os olhos da tempestade. Todas as viagens deixarão de existir. As pessoas que o trem salvou desaparecerão da história, como se nunca tivessem embarcado. Henrique segurou o corrimão da plataforma. Então nós também desapareceremos, completou Elias. Um silêncio tomou conta do grupo. Ninguém queria dizer em voz alta aquilo que todos já haviam entendido. Pedro abriu o livro das viagens. As páginas começaram a se apagar sozinhas. Os nomes dos passageiros sumiam um a um. Primeiro o Sr. Augusto. Depois a menina da boneca. Em seguida, outros viajantes. Como tinta levada pela chuva. Não temos muito tempo, gritou Pedro. Nesse instante, o dono do relógio negro surgiu na entrada da estação.
Sua sombra cobria os trilhos, as árvores e o antigo prédio de madeira. Atrás dele caminhavam centenas de figuras encapuzadas. Eram passageiros que haviam perdido suas memórias ao longo dos anos. Sem lembranças, vagavam obedecendo apenas à vontade da escuridão. A criatura estendeu a mão. Entregue o livro das viagens. Pedro deu um passo à frente. Nunca. A sombra riu. Você ainda acredita que pode vencer? Ela apontou para Henrique. O corpo dele começou a ficar transparente. Veja, quando a origem desaparece, todos os que dependem dela também desaparecem. Henrique olhou para as próprias mãos. Elas pareciam feitas de névoa. Mesmo assim, sorriu. Não pare agora, Pedro. A menina da boneca aproximou-se e entregou seu brinquedo a Pedro. Se eu desaparecer, cuide desta lembrança. Pedro segurou a pequena boneca com firmeza. Era mais do que um brinquedo. Era prova de que aquelas pessoas haviam existido. Elias então ergueu sua lanterna. A chama dourada cresceu até formar um círculo luminoso ao redor da estação. A sombra recuou por um instante. À luz da primeira viagem, murmurou o dono do relógio negro. Elias olhou para Pedro. Existe apenas uma maneira de derrotá-lo. Qual? O menino apontou para a velha locomotiva. O coração do trem. Pedro franziu a testa. Existe um coração? Sim. Fica escondido sob a cabine do maquinista. É uma chama que nunca se apaga. Enquanto ela existir, sempre haverá esperança para os passageiros. Mas há um preço. Que preço? Elias abaixou a lanterna. Alguém precisa unir sua própria vida à chama. Assim o coração do trem continuará batendo, mas essa pessoa jamais poderá voltar para casa. O silêncio caiu novamente. Todos compreenderam o significado daquelas palavras. Henrique deu um passo à frente. Eu já perdi minha vida há muito tempo. Deixe que eu faça isso. A menina balançou a cabeça. Não. Augusto também avançou. Não é sua hora. Pedro olhou para cada um deles. Depois voltou os olhos para a locomotiva. Lembrou-se da mãe esperando por ele. Do pai. Da delegacia. Da vida que deixará para trás. Respirou fundo. E caminhou em direção à cabine. Atrás dele, o dono do relógio negro soltou um rugido que fez a terra tremer. As sombras avançaram. A batalha pela origem havia começado. Capítulo 13 – O coração do trem. As sombras invadiram a plataforma como uma onda escura. Os passageiros formaram uma barreira diante da locomotiva. Henrique empunhava uma velha lanterna, Augusto segurava um pedaço de trilho enferrujado. A menina abraçava a boneca contra o peito, como se ela pudesse afastar o medo. Pedro correu até a cabine. Ao abrir a porta, percebeu que o interior havia mudado. Não existiam mais alavancas nem relógios. No centro da locomotiva havia uma escada de ferro em espiral, iluminada por uma luz dourada que vinha das profundezas. Elias surgiu ao seu lado. O coração está lá embaixo. Pedro começou a descer. A cada degrau, ouvia um som ritmado. Tum, tum, tum. Parecia um coração humano. Quando chegou ao fim da escada, encontrou uma enorme câmara circular. No centro flutuava uma chama dourada, envolvida por trilhos de luz que giravam lentamente. A chama não queimava. Ela pulsava. Cada pulsação fazia o trem inteiro estremecer. Pedro aproximou a mão. Assim que seus dedos tocaram a luz, milhares de lembranças passaram diante de seus olhos. Viu o jovem Elias desviando o trem para salvar os passageiros. Viu o primeiro maquinista jurando proteger aquela viagem para sempre. Viu homens, mulheres e crianças sendo resgatados ao longo de mais de um século. Compreendeu então que o trem da última estação nunca existira para prender pessoas. Ele existia para dar uma segunda oportunidade àqueles que ainda tinham algo importante a fazer. Lá em cima, um estrondo sacudiu a locomotiva. O dono do relógio negro havia alcançado a cabine. Sua voz ecoou pelas paredes de metal. Entregue a chama, Pedro. A luz dourada começou a enfraquecer. Elias olhou para ele. Está chegando a hora da escolha. Pedro respirou fundo. Se eu unir minha vida à chama, nunca mais voltarei? Não como antes. Você se tornará o novo guardião do trem. Continuará existindo, mas viajará para sempre entre as estações, ajudando outros passageiros a encontrar o caminho. Pedro fechou os olhos. Pensou na mãe, nos amigos da delegacia, na vida simples que desejava recuperar. Depois lembrou-se de Henrique, da menina, de Augusto e de todos aqueles que ainda podiam ser salvos. Abriu os olhos novamente. Sua decisão estava tomada. Mas, antes que pudesse tocar a chama, ouviu uma voz conhecida atrás de si. Espere. Era o outro Pedro, aquele vindo do futuro. Ele caminhava lentamente sem o uniforme escuro que usava antes. Seu olhar finalmente voltará a ter esperança. Eu fiz a escolha errada quando tive esta oportunidade.
Achei que poderia salvar todos sozinho. Foi assim que me tornei prisioneiro do dono do relógio negro. Ele estendeu a mão para a chama. Deixe que eu conserte o erro. Pedro tentou impedi-lo. Não. O outro Pedro sorriu. Este sempre foi o meu destino, não o seu. Sem hesitar, colocou as duas mãos sobre a chama dourada. Uma explosão de luz iluminou toda a locomotiva. Lá fora, os passageiros viram o céu escuro começar a se abrir. As sombras recuaram. O dono do relógio negro soltou um grito que ecoou por todas as estações do tempo. Mas a batalha ainda não havia terminado. A fumaça que envolvia a criatura começou a se desfazer. E pela primeira vez, um rosto humano surgiu sob a escuridão. Pedro ficou paralisado. Aquele rosto era assustadoramente familiar. Era o rosto do primeiro maquinista. O homem que muitos anos antes havia jurado proteger o trem. Como alguém que dedicou a vida a salvar passageiros pôde se transformar na própria escuridão? A resposta estava prestes a mudar tudo o que Pedro acreditava saber. 14. O primeiro maquinista. A luz dourada ainda preenchia a câmara quando a fumaça começou a desaparecer. Pela primeira vez, todos viram claramente o rosto do dono do relógio negro. Não era um monstro. Era um homem. Os cabelos eram longos e grisalhos. A barba estava marcada pelo tempo, e seus olhos carregavam um cansaço profundo, como se tivesse atravessado séculos sem descansar. Pedro o reconheceu imediatamente. Era o primeiro maquinista, o mesmo homem retratado nos desenhos antigos do diário de Elias. Henrique deu um passo para trás. Isso é impossível. O velho sorriu com tristeza. Não, é apenas uma história que nunca foi contada até o fim. A escuridão ao seu redor diminuiu. Sua voz já não era ameaçadora. Parecia a de alguém que carregava um enorme peso. Quando Elias desviou o primeiro trem, eu prometi proteger todos os passageiros. Acreditei que conseguiria impedir qualquer perda. Ele olhou para a chama dourada. Mas cada viagem exigia um sacrifício. Sempre havia alguém que não podia voltar para casa. E a cada despedida eu tentava mudar o destino. Pedro ouviu atentamente. O tempo não aceita ser dominado. Quanto mais eu tentava reescrever a história, mais memórias perdia. O antigo maquinista fechou os olhos. Um dia, esqueci até mesmo por que havia começado. Foi então que a escuridão encontrou espaço dentro de mim. Pedro compreendeu. O dono do relógio negro nunca desejou destruir o trem por maldade. Ele queria acabar com a viagem para que ninguém mais precisasse sofrer como ele sofrerá. Nesse instante, o outro Pedro, envolto pela luz da chama, abriu os olhos. Seu corpo estava quase totalmente transformado em energia dourada. Ele sorriu. Agora eu entendo. A chama respondeu ao seu sorriso, brilhando ainda mais forte. Toda a locomotiva começou a vibrar. Os trilhos de luz giraram em alta velocidade. Elias aproximou-se do primeiro maquinista. Ainda há uma escolha. O velho ergueu a cabeça. Depois de tudo o que fiz, enquanto existir arrependimento sincero, existe esperança. O primeiro maquinista caminhou lentamente até a chama. Olhou para Pedro. Você faria algo por mim? O que? Quando tudo terminar, conte aos passageiros que eu tentei protegê-los, mesmo quando falhei. Pedro assentiu em silêncio. O velho sorriu pela primeira vez. Então retirou do bolso um relógio antigo, completamente negro. Era o relógio negro. Ele o colocou sobre a chama dourada. Por um instante, as duas luzes, a dourada e a escura, lutaram entre si. Depois, o relógio começou a rachar. Uma pequena fissura. Depois outra. Até que, com um estrondo ensurdecedor, ele se partiu em milhares de fragmentos. No mesmo instante, a fumaça que envolvia o antigo maquinista desapareceu. As sombras que cobriam a estação dissolveram-se como neblina ao amanhecer. Lá fora, Henrique olhou para o céu. As nuvens escuras estavam se abrindo. Pela primeira vez desde o início da viagem, um sol dourado iluminava os trilhos. Mas a alegria durou apenas alguns segundos. A chama do coração do trem começou a enfraquecer. Elias arregalou os olhos. Não. Pedro sentiu o chão tremer. O que está acontecendo? O menino respondeu com tristeza. O relógio negro mantinha a chama aprisionada, mas também equilibrava sua força. Agora que ele foi destruído, o coração do trem está se apagando. Se a chama desaparecer, todas as estações desaparecerão com ela, e milhares de vidas ficarão presas entre o tempo e o esquecimento para sempre. A locomotiva soltou um último e longo apito. O som ecoou por todas as estações já visitadas. Era o chamado final. A última decisão precisava ser tomada. Capítulo 15. O último apito. O apito da locomotiva atravessou o tempo. Seu som ecoou por todas as estações. A estação do esquecimento, a estação do tempo perdido, a cidade dos espelhos vivos, a estação das promessas esquecidas e a origem.
Em cada uma delas, os relógios pararam exatamente à meia-noite. A chama dourada pulsava cada vez mais fraca. Tum, tum, tum. Cada batida era mais lenta que a anterior. Elias ajoelhou-se diante do coração do trem. Se ele parar, a viagem termina. Pedro olhou para o outro Pedro, que ainda estava envolvido pela luz da chama. Você não pode mantê-la acesa? O outro Pedro sorriu serenamente. Eu apenas devolvi a esperança que havia perdido. Mas o coração do trem precisa de algo maior. O quê? Elias respondeu. Ele precisa da união de todas as histórias que passaram por aqui. Naquele instante, Henrique deu um passo à frente. Eu ofereço minhas lembranças. A menina da boneca aproximou-se. E eu ofereço minha coragem. Augusto sorriu. Eu ofereço os anos que pensei ter perdido. Um a um, todos os passageiros se aproximaram da chama. Cada um colocou a mão sobre a luz dourada. Então algo extraordinário aconteceu. Pequenos fios luminosos saíram do peito de cada passageiro. Não eram suas vidas. Eram suas melhores lembranças. O primeiro abraço. Uma amizade verdadeira. Um gesto de perdão. O nascimento de um filho. Uma risada compartilhada. Um sonho realizado. A chama começou a crescer novamente. Não porque alguém havia se sacrificado sozinho, mas porque todos haviam dividido aquilo que tinham de mais valioso. Pedro sorriu. Finalmente compreendeu a verdadeira missão do trem. Ele nunca existira para escolher um herói. Existia para lembrar que ninguém vence a escuridão sozinho. O coração da locomotiva voltou a bater com força. Tum! Uma onda de luz percorreu todos os vagões. As estações começaram a mudar. As sombras desapareceram. Os relógios voltaram a funcionar. As árvores floresceram. O dono do relógio negro, agora livre da escuridão, observava tudo em silêncio. Seu corpo tornou-se transparente. Antes de desaparecer, olhou para Pedro. Obrigado por terminar a viagem que eu não consegui concluir. Pedro apertou sua mão. Descanse. Nós continuaremos daqui. O velho sorriu. Então desapareceu como poeira iluminada pelo sol. Nesse momento, o livro das viagens abriu sozinho. Na última página surgiu uma nova frase. Toda viagem termina para que outra possa começar. Logo abaixo apareceu um novo nome. Pedro. Mas ao contrário do que ele imaginava, não havia a palavra maquinista. Ao lado de seu nome estava escrito: Guardião das Jornadas. Elias fechou o livro. Isso significa que você não precisará permanecer preso ao trem. Pedro respirou aliviado. Então posso voltar para casa? O menino assentiu. Sim. Sempre que um passageiro precisar de ajuda, o trem encontrará você novamente. A locomotiva começou a desaparecer lentamente. Os vagões transformaram-se em partículas douradas. Henrique olhou para Pedro. Obrigado por nunca desistir de nós. A menina entregou-lhe a boneca. Guarde isto. Assim você nunca esquecerá que tudo aconteceu de verdade. Pedro sorriu e guardou o pequeno brinquedo no bolso. Quando fechou os olhos por um instante e voltou a abri-los, estava novamente na antiga estação de Santa Aurora. Era amanhecer. A estação parecia abandonada como sempre. Não havia trilhos. Não havia trem. Apenas um velho banco de madeira. Sobre ele repousava um bilhete amarelado. Pedro o abriu. Desta vez havia apenas uma frase. Quando alguém perder a esperança, escute atentamente. Ao longe você ouvirá um apito. Pedro sorriu. Virou-se e começou a caminhar em direção à cidade. Atrás dele, levado pelo vento da manhã, ecoou um único apito. Não era um adeus. Era a promessa de que novas histórias ainda seriam contadas. Fim da primeira jornada de O Trem da Última Estação. Segunda jornada. Capítulo 1. O bilhete de quem nunca embarcou. 3 meses se passaram desde que Pedro voltou a Santa Aurora. A cidade seguia sua rotina. As pessoas iam ao trabalho, as crianças corriam pelas ruas e os comerciantes abriam suas lojas logo ao amanhecer. Ninguém falava sobre a antiga estação. Para todos, ela continuava sendo apenas um prédio abandonado, tomado pelo mato e pelo silêncio. Mas Pedro sabia a verdade. Todas as manhãs, antes de seguir para a delegacia, ele passava pela velha plataforma. Nunca encontrava o trem. Ainda assim, deixava um pequeno relógio de bolso sobre o banco de madeira por alguns minutos. Era sua maneira de agradecer pela segunda chance que receberá. Naquela terça-feira, porém, algo estava diferente. O relógio havia desaparecido. Em seu lugar havia um envelope branco, impecavelmente limpo, como se tivesse acabado de ser colocado ali. Pedro abriu o envelope. Dentro havia um bilhete de trem. Mas não era igual aos anteriores. Em vez de um destino, havia apenas uma fotografia. Nela aparecia uma menina de cerca de 12 anos, usando um casaco vermelho e segurando uma lanterna acesa.
No verso da fotografia, uma frase escrita à mão dizia: "Ela nunca embarcou, e por isso todas as viagens estão mudando." Pedro sentiu um arrepio. Na mesma hora, o velho relógio de bolso que carregava no bolso começou a funcionar sozinho. Os ponteiros giraram rapidamente até parar exatamente às 3h33. Então ouviu-se um apito. Mas ele não vinha da estação. Vinha do outro lado da cidade. Pedro correu pelas ruas até chegar à antiga praça central. Ali encontrou dezenas de pessoas olhando para o céu. No meio da praça havia um trilho de trem. Um único trilho, surgido do nada. Ele atravessava o calçamento e desaparecia entre os prédios. Sobre os trilhos estava parada uma pequena locomotiva dourada, muito menor que o trem da última estação. Ao lado dela, uma garota de casaco vermelho segurava uma lanterna. Era exatamente a menina da fotografia. Quando viu Pedro, ela sorriu. "Você demorou." Pedro aproximou-se. "Quem é você?" A menina fez uma pequena reverência. "Meu nome é Sofia. Sou a primeira passageira que nunca entrou no trem." Antes que Pedro pudesse perguntar o que aquilo significava, Sofia apontou para o céu. As nuvens começaram a girar formando um enorme círculo. No centro dele apareceu uma rachadura luminosa. Dela caíam milhares de bilhetes de trem, espalhando-se sobre toda a cidade como folhas ao vento. Cada bilhete trazia um nome diferente. E, para o espanto de Pedro, todos pertenciam a pessoas que ainda estavam vivas. Sofia olhou para ele com preocupação. "Alguém está chamando passageiros antes da hora. Se isso continuar, o tempo deixará de seguir seu curso, e nem mesmo o trem da última estação conseguirá consertá-lo." Ao longe, um novo apito ecoou. Desta vez mais forte, mais grave, mais antigo. Pedro percebeu que aquela não era apenas uma nova viagem. Era o início de um mistério ainda maior. Capítulo 2 – A chuva de bilhetes. Os bilhetes continuavam caindo do céu. A praça de Santa Aurora ficou coberta por pequenos papéis dourados que brilhavam antes de tocar o chão. As pessoas corriam para recolhê-los curiosas. Mas assim que alguém lia o próprio nome, o bilhete desaparecia em uma nuvem de poeira luminosa. Pedro se ajoelhou e pegou um dos poucos que ainda restavam. Nele estava escrito: "Lucas Ferreira, embarque, hoje às 23h59. "Quem é Lucas?" perguntou. Sofia olhou ao redor. Não importa quem ele seja. O problema é que esse bilhete ainda não deveria existir. Ela levantou a lanterna. A chama azul brilhou intensamente. De repente, todos os bilhetes que ainda caíam do céu ficaram imóveis no ar, como se o tempo tivesse congelado. Pedro observou, impressionado. "Como você fez isso?" Sofia sorriu de leve. "Eu não controlo o tempo. Apenas consigo conversar com ele." Antes que Pedro pudesse responder, um menino de aproximadamente 8 anos atravessou a praça correndo. Ele segurava um bilhete com as duas mãos. "Mamãe, olha, tem o seu nome." A mulher pegou o papel. Assim que seus olhos encontraram as palavras, o chão começou a tremer. Ao lado dela, surgiu um pequeno trilho de ferro. Em seguida, uma plataforma apareceu, como se estivesse emergindo debaixo da terra. As pessoas gritaram e se afastaram. Um trem curto, de apenas 2 vagões, aproximou-se lentamente. Não era o trem da última estação. Era antigo, enferrujado e silencioso. As janelas estavam completamente escuras. A porta se abriu sozinha. Uma voz metálica anunciou: "Passageira Helena Duarte. Embarque autorizado." A mulher ficou imóvel, como se estivesse hipnotizada. Começou a caminhar em direção ao trem. Pedro correu e segurou seu braço. "Acorde." Ela não reagiu. Seus olhos estavam vazios. Sofia ergueu a lanterna e tocou a testa da mulher com a luz. Instantaneamente ela piscou, confusa. O que aconteceu? No mesmo instante, o trem enferrujado soltou um apito irritado. As portas bateram com força. Os vagões desapareceram no ar, levando consigo os trilhos improvisados. Tudo voltou ao normal. Ou quase. No chão, onde o trem estivera, havia uma marca circular que parecia queimada. Sofia ajoelhou-se para examiná-la. Seu rosto perdeu a cor. "Não pode ser." Pedro aproximou-se. "O que foi?" Ela passou a mão sobre a marca. "Isto não foi feito por um trem." "Então por quem?" Sofia levantou os olhos lentamente. "Foi feito por uma locomotiva que nunca deveria ter existido." Ela abriu a mochila que carregava nas costas e retirou um antigo mapa ferroviário. No canto inferior, escondido sob várias anotações, havia o desenho de uma linha férrea apagada. Sobre ela, alguém escrevera a tinta vermelha: "Linha 0. Pedro sentiu um frio percorrer a espinha. "Nunca ouvi falar dessa linha." Sofia respondeu em voz baixa. "Porque ela foi apagada da história." "Mas alguém
Acabou de colocá-la de volta. Naquele instante, os trilhos da antiga estação de Santa Aurora começaram a reaparecer, surgindo do chão como raízes de aço. Ao longe, um apito ecoou 6 vezes. Pedro olhou para Sofia. Ela fechou o mapa lentamente. 6 apitos. Isso significa que a linha 0 já está em movimento, e ninguém sabe para onde ela leva. Capítulo 3. A linha 0. Os 6 apitos ainda ecoavam quando os trilhos continuaram surgindo do chão. Eles atravessavam ruas, passavam por baixo de casas e desapareciam no horizonte, como se sempre tivessem existido. O mais estranho era que apenas Pedro e Sofia pareciam percebê-los. As outras pessoas seguiam a rotina normalmente. Um carro atravessou os trilhos sem notar sua presença. Uma criança passou correndo por eles. Nada acontecia. Pedro franziu a testa. Eles não conseguem ver. Sofia confirmou. A linha 0 só aparece para quem já ouviu o chamado de um trem impossível. Ela abriu novamente o antigo mapa ferroviário. Desta vez, uma pequena luz percorreu a linha apagada, desenhando um caminho até um ponto marcado apenas por um círculo negro. Ao lado do círculo havia uma única palavra: silêncio. É uma estação? Perguntou Pedro. Sofia respirou fundo. Pior. O que pode ser pior do que uma estação? Ela fechou o mapa. Um lugar onde as estações morrem. Antes que Pedro pudesse perguntar mais, um homem apareceu do outro lado da rua. Usava um uniforme de ferroviário completamente branco. Sem manchas. Sem distintivos. Sem qualquer identificação. Ele caminhava devagar, segurando um relógio de bolso sem ponteiros. Quando chegou perto dos trilhos invisíveis, parou. Olhou diretamente para Pedro. E sorriu. O guardião das jornadas. Finalmente o encontrei. Pedro ficou em posição de alerta. Quem é você? O homem fez uma leve reverência. Meu nome já foi esquecido. Hoje sou conhecido apenas como o cobrador. Sofia empalideceu. Deu um passo para trás. Não converse com ele. Mas o estranho continuou falando. Toda viagem tem um preço, Pedro. E algumas dívidas permanecem abertas por muito tempo. Ele retirou do bolso um pequeno caderno de capa preta. Ao abri-lo, dezenas de nomes apareciam escritos em tinta dourada. O homem passou lentamente o dedo pelas páginas. Parou em um nome. Olhou novamente para Pedro. Henrique. Pedro sentiu o coração acelerar. O que tem ele? O cobrador fechou o caderno. A viagem dele terminou há 50 anos. Mesmo assim, continua existindo. Isso quebra uma das regras mais antigas dos trilhos. Sofia respondeu com firmeza. Ele recebeu uma segunda chance. O cobrador balançou a cabeça. Segunda chance não apaga uma dívida. Apenas adia o pagamento. Um forte vento atravessou a rua. Os ponteiros do relógio da praça começaram a girar ao contrário. As sombras dos prédios ficaram mais longas. Então, um novo som tomou conta da cidade. Não era um apito. Era o barulho de dezenas de locomotivas funcionando ao mesmo tempo. Pedro olhou para o horizonte. Ao longe surgiam luzes. Não era apenas um trem. Eram muitos. Dezenas de locomotivas avançavam lentamente pela linha 0. Todas diferentes. Algumas modernas. Outras tão antigas que pareciam ter saído de outro século. Mas todas tinham algo em comum. Nenhuma levava passageiros. Suas janelas estavam vazias. Seus vagões completamente silenciosos. O cobrador observou a cena sem demonstrar medo. Eles estão voltando para buscar aquilo que lhes foi tirado. Pedro apertou o punho. E o que foi tirado deles? O cobrador encarou o guardião por alguns segundos antes de responder. As histórias. Sem histórias, um trem deixa de transportar pessoas e passa a transportar apenas o vazio. Naquele instante, o relógio sem ponteiros começou a bater sozinho. 1, 2, 3, até chegar à 7ª badalada. Sofia arregalou os olhos. Não. Pedro olhou para ela. O que significa? Ela respondeu quase num sussurro. A linha 0 acabou de escolher seu primeiro passageiro. E, desta vez, o nome não está em nenhum bilhete. Está escrito diretamente nos trilhos. Capítulo 4. O nome gravado no aço. A 7ª badalada ainda ecoava quando os trilhos da linha 0 começaram a brilhar. O aço, antes escuro e frio, ganhou um brilho prateado. Letras surgiram lentamente, como se estivessem sendo gravadas por uma mão invisível. Pedro e Sofia se aproximaram. As letras ficaram mais nítidas. Henrique. Pedro ficou sem palavras. Não. Naquele exato instante, Henrique, que estava na antiga estação organizando os velhos relógios deixados pelos passageiros, levou a mão ao peito. Uma forte dor o fez cair de joelhos. O relógio de bolso que carregava desde sua primeira viagem abriu-se sozinho.
Os ponteiros começaram a girar em velocidade cada vez maior. Do outro lado da cidade, Pedro sentiu que algo estava errado. Precisamos encontrá-lo. Agora. Ele e Sofia correram pelas ruas de Santa Aurora. Enquanto corriam, perceberam que a cidade começava a mudar. Por alguns segundos, prédios modernos desapareciam e davam lugar a construções antigas. Carroças cruzavam as ruas. Pessoas vestidas como no início do século XX caminhavam pelas calçadas. Então, tudo voltava ao normal. O tempo está se rompendo, disse Sofia, preocupada. A linha zero está misturando épocas diferentes. Se isso continuar, ninguém mais saberá em que tempo realmente vive. Quando chegaram à antiga estação, encontraram Henrique ajoelhado sobre a plataforma. Seu rosto estava pálido. Ao seu redor, pequenos fragmentos de luz flutuavam no ar. Pedro aproximou-se. Henrique. Ele ergueu lentamente a cabeça. Estou começando a esquecer. Esquecer o quê? Henrique sorriu com tristeza. Tudo. Esqueci o rosto da minha avó. Esqueci a cor da minha antiga casa. Até a voz do meu irmão está desaparecendo da minha memória. Sofia fechou os olhos. O cobrador começou a cobrar a dívida. Pedro levantou Henrique com cuidado. Não vou deixar isso acontecer. Nesse momento, um som metálico ecoou pela estação. Clang, clang, clang. Era o sino da plataforma. Um sino que estava quebrado havia décadas. Ele tocou 8 vezes. No fim da última badalada, uma locomotiva branca surgiu lentamente sobre os trilhos da linha zero. Ela era completamente diferente das outras. Sem fumaça. Sem ruído. Sem número. Na lateral havia apenas um símbolo. Um círculo atravessado por uma única linha. A porta se abriu. Dela desceu o cobrador. Ele caminhou calmamente até Henrique. Abriu o caderno preto. E arrancou uma única página. Depois a entregou a Pedro. Nela havia apenas uma frase. Toda lembrança preservada precisa de alguém disposto a carregá-la. Pedro leu novamente. E então compreendeu. Henrique não estava perdendo as memórias porque estava sendo punido. Ele estava esquecendo porque suas lembranças estavam procurando um novo guardião. O cobrador confirmou com um leve aceno. Se ninguém aceitar carregá-las, elas desaparecerão para sempre. Pedro olhou para Sofia. Ela permaneceu em silêncio. Sabia que aquela escolha mudaria tudo. Antes que Pedro pudesse responder, a locomotiva branca apitou uma única vez. O som foi tão puro que até o vento pareceu parar. Então, pela primeira vez desde o início da segunda jornada, o céu se abriu completamente. Entre as nuvens apareceu uma imensa estação suspensa no ar, construída de cristal. Seus trilhos brilhavam como estrelas. Na fachada havia um nome gravado em letras douradas. Arquivo das Memórias. Sofia deixou escapar um sorriso. Existe um lugar onde nenhuma lembrança se perde. Mas chegar até lá será a viagem mais perigosa de todas. Capítulo 5. O Arquivo das Memórias. A estação suspensa permanecia no céu, acima das nuvens. Seus enormes corredores de cristal refletiam milhares de imagens, risadas, despedidas, encontros, promessas e momentos que pertenciam a pessoas de todos os tempos. Pedro nunca havia visto algo parecido. Era como se toda a história da humanidade estivesse guardada naquele lugar. A locomotiva branca aguardava silenciosamente. O cobrador segurou a porta aberta. O arquivo das memórias só aceita aqueles que carregam uma lembrança verdadeira. Pedro olhou para Henrique. Ele estava cada vez mais fraco. Pequenos flashes de sua vida desapareciam ao seu redor como faíscas. Vamos entrar. Os 3 embarcaram. Sofia sentou-se ao lado de Henrique enquanto Pedro permaneceu de pé, observando a paisagem pela janela. A locomotiva começou a subir. Não havia trilhos. Ela simplesmente avançava pelo céu. Quanto mais subiam, mais a cidade de Santa Aurora diminuía até parecer apenas uma pequena luz distante. Depois de alguns minutos, chegaram ao arquivo. A porta principal era gigantesca. Nela havia uma inscrição. Uma memória não é apenas aquilo que lembramos. É aquilo que nos transforma. Quando entraram, encontraram um salão infinito. Prateleiras enormes se estendiam até onde os olhos alcançavam. Em cada uma delas havia pequenos frascos de vidro contendo luzes coloridas. Cada luz era uma lembrança. O primeiro sorriso de uma criança. O último abraço antes de uma despedida. O momento em que alguém descobriu seu verdadeiro caminho. Henrique caminhava lentamente, emocionado. Então, todas as lembranças ficam aqui? O cobrador respondeu. Apenas as que possuem significado. Uma lembrança vazia desaparece. Uma lembrança verdadeira nunca morre. No centro do salão havia uma mesa. Sobre ela estava um único frasco escuro. Dentro dele havia uma luz quase apagada. Pedro aproximou-se. No frasco estava escrito:
Henrique, primeira viagem. Ele olhou para o cobrador. Essa é a memória dele? O cobrador assentiu. A lembrança que mantém sua existência ligada ao trem. Pedro pegou o frasco. Mas quando tocou nele, uma imagem apareceu. Ele viu Henrique jovem na antiga estação. Viu o momento em que ele entrou no primeiro trem. Mas havia algo que ninguém sabia. Antes de embarcar, Henrique recebeu uma carta. Uma carta escrita por sua avó. Ela dizia: se um dia você encontrar um trem que parece impossível, não tenha medo. Algumas pessoas precisam viajar para encontrar aquilo que perderam. Pedro ficou surpreso. Aquela viagem não havia sido um acidente. Henrique havia sido chamado. De repente, todas as luzes do arquivo começaram a piscar. O chão tremeu. Uma sombra apareceu entre as prateleiras. O cobrador fechou o caderno rapidamente. Não. Sofia ficou alerta. O que foi? Ele olhou para o fim do corredor. Alguém entrou no arquivo. Uma figura caminhava lentamente entre as lembranças. Usava uma capa escura. Mas não era o dono do relógio negro. Era alguém diferente. Mais perigoso. Porque aquela pessoa não queria destruir as memórias. Queria reescrevê-las. A figura parou diante deles. E retirou o capuz. Pedro sentiu o coração parar por um segundo. Era uma mulher. E ele reconheceu o rosto. Ela estava na fotografia que receberá no início da jornada. A menina do casaco vermelho. Mas agora adulta. Sofia ficou sem voz. Não pode ser. A mulher sorriu. Olá, Sofia. Eu esperei muitos anos para voltar. Pedro olhou para as duas. Vocês se conhecem? Sofia deu um passo para trás. Sua voz saiu tremendo. Ela é minha mãe. O salão inteiro ficou em silêncio. E então a mulher revelou a verdade. Eu não fui uma passageira que nunca embarcou. Eu fui a primeira pessoa que construiu o caminho para que o trem existisse. Capítulo 6. A criadora da linha zero. O silêncio no arquivo das memórias parecia mais pesado que o próprio tempo. Sofia encarava a mulher à sua frente sem conseguir dizer uma palavra. Durante toda a sua vida, acreditou que sua mãe havia desaparecido sem explicação. Agora ela estava ali, diante dela. Mais velha, mas viva. Mãe? A mulher sorriu com tristeza. Eu sei que você tem muitas perguntas. Sofia deu um passo à frente. Muitas. Eu passei anos achando que você tinha me abandonado. A expressão da mulher mudou. Seus olhos ficaram cheios de lágrimas. Eu nunca abandonei você. Eu fui levada para um lugar onde o tempo não passava como no mundo de vocês. Pedro observava em silêncio. O cobrador permanecia sério, como se já soubesse daquela história. Quem é você? Perguntou Pedro. A mulher virou-se para ele. Meu nome é Helena. Eu fui a primeira guardiã da linha zero. Sofia ficou confusa. Então por que existe um bilhete dizendo que eu nunca embarquei? Helena respirou fundo. Porque era verdade. Eu nunca embarquei em um trem. Eu criei o caminho que permitiu que outros embarcassem. Ela caminhou até uma enorme janela de cristal. Lá fora, milhares de trilhos brilhavam no vazio. O primeiro trem da última estação foi criado para salvar pessoas que estavam presas entre escolhas impossíveis. Mas com o tempo, outras forças surgiram. A linha zero foi criada como equilíbrio. Ela não leva pessoas para longe. Ela leva histórias perdidas de volta ao lugar certo. Pedro franziu a testa. Então por que ela está causando problemas agora? Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para o frasco de Henrique. Porque alguém roubou uma parte essencial dela. O cobrador abriu o caderno. Uma página estava completamente vazia. A página do primeiro passageiro desapareceu. Sofia olhou para a mãe. Quem fez isso? Antes que Helena respondesse, todas as luzes do arquivo se apagaram. Uma escuridão silenciosa tomou conta do salão. Então uma voz ecoou. Eu fiz. No fundo do corredor, uma figura surgiu. Era um homem usando uma máscara de metal. Em suas mãos estava uma página dourada arrancada do livro das viagens. Pedro reconheceu o símbolo gravado nela. Era o mesmo da linha zero. Quem é você? O homem retirou lentamente a máscara. Seu rosto era jovem, mas seus olhos pareciam carregar centenas de anos. Eu sou aquele que foi esquecido antes de todos. Henrique ficou pálido. O primeiro passageiro. O homem sorriu. Exatamente. Ele levantou a página dourada. Durante séculos, todos falaram sobre os maquinistas, os guardiões e os trilhos. Mas ninguém perguntou quem foi o primeiro a embarcar. A energia do arquivo começou a ser puxada para ele. Milhares de frascos começaram a perder brilho. Helena deu um passo à frente. Devolva a página. O homem balançou a cabeça. Não, eu passei uma eternidade sendo apenas uma nota esquecida na história. Agora todas as memórias saberão meu nome. Pedro percebeu o perigo.
Se aquele homem controlasse o arquivo, poderia alterar todas as lembranças existentes. Poderia mudar vidas inteiras. O homem segurou a página dourada com força. A partir de hoje, ninguém mais lembrará o passado como ele aconteceu. Eu vou escrever uma nova história. Nesse instante, todos os frascos do arquivo começaram a apagar suas luzes. Uma lembrança após outra desaparecia. E a primeira a perder o brilho foi a memória de Sofia sobre sua própria mãe. Sofia levou a mão à cabeça. Eu não lembro. Quem você é? Helena correu até ela. Mas Sofia já olhava confusa, como se estivesse vendo uma estranha. Pedro entendeu. A batalha pelo arquivo das memórias havia começado. E o primeiro alvo não era o trem. Era a própria lembrança das pessoas que amamos. Capítulo 7 O Homem Sem Passado. Sofia permaneceu parada no meio do arquivo. Seus olhos procuravam alguma coisa no rosto de Helena. Um sinal. Uma lembrança. Qualquer coisa que dissesse que aquela mulher realmente era sua mãe. Mas nada vinha. A memória havia sido apagada. Eu sinto muito, disse Sofia com a voz baixa. Mas eu não conheço você. Helena segurou as lágrimas. Mesmo com o coração partido, não se afastou. Tudo bem. Mesmo que você não lembre de mim, eu lembro de você. O homem da máscara observava a cena com um sorriso frio. Viu? É isso que as memórias fazem. Elas criam dor, criam saudade, criam perdas. Sem lembranças, ninguém sofre. Pedro deu um passo à frente. Sem lembranças, ninguém também ama. O homem inclinou a cabeça. Você acredita nisso? Acredito. Porque as marcas que deixamos nas pessoas são o que prova que existimos. O primeiro passageiro riu. Palavras bonitas. Mas eu passei séculos sendo apenas um nome apagado. Ninguém contou minha história. Ninguém se lembrou de mim. Ele ergueu a página dourada. Naquele momento, Pedro percebeu algo. A página não estava destruindo as memórias. Ela estava absorvendo todas elas. Você não quer apagar o passado, disse Pedro. Quer tomar o lugar dele. O sorriso do homem desapareceu. Cuidado com suas palavras. Você não quer que as pessoas esqueçam. Você quer que elas lembrem apenas de você. O arquivo inteiro tremeu. As prateleiras começaram a se mover como enormes engrenagens. O cobrador abriu seu caderno. O nome dele está aqui. Mas a página foi arrancada. Ele passou os dedos pelas páginas restantes. Antes de ser esquecido, ele era conhecido como. O cobrador parou. Sua expressão mudou. Não pode ser. Pedro aproximou-se. Quem é ele? O cobrador respondeu. O primeiro passageiro não foi um viajante comum. Ele foi o primeiro homem que tentou usar o trem para mudar o próprio destino. O homem sem máscara sorriu. Finalmente alguém contou a verdade. Seu nome é Arthur. Helena ficou surpresa. Arthur? Ele olhou para ela. Você conhece meu nome. Eu li sobre você nos registros antigos. Dizia que você desapareceu durante a primeira viagem. Arthur deu uma risada amarga. Desapareci? Não. Fui abandonado. A luz do arquivo começou a diminuir ainda mais. Arthur caminhou até uma grande estante. Pegou um frasco de vidro. Dentro dele havia uma memória brilhante. Esta é a lembrança do dia em que tudo começou. Ele abriu o frasco. Uma imagem apareceu no ar. Era uma antiga estação. O jovem Elias estava lá. O primeiro maquinista também. E havia um terceiro homem. Arthur. Ele segurava um mapa dos trilhos. Eu criei a primeira rota. Eu encontrei o caminho entre o tempo e as escolhas. Mas quando o trem ficou famoso, todos receberam reconhecimento. Todos viraram guardiões. E eu virei apenas uma nota esquecida. Pedro observava a lembrança. Havia tristeza na história de Arthur, mas também havia algo perigoso. O ressentimento havia crescido por muito tempo. Arthur fechou o frasco. Eu não quero destruir o trem. Eu quero que ele finalmente reconheça quem o criou. Sofia, ainda sem suas lembranças, aproximou-se lentamente. Ela olhou para Arthur. E para conseguir isso, você vai apagar milhões de histórias? Arthur ficou em silêncio. Por um instante pareceu hesitar, mas então a página dourada brilhou. Às vezes, uma nova história precisa nascer sobre as cinzas da antiga. Nesse momento, um som ecoou pelo arquivo. Um apito. Mas não vinha de nenhum trem conhecido. Era um apito mais antigo que todos os outros. O chão se abriu. Um trilho dourado surgiu no centro do salão. E uma locomotiva nunca vista antes começou a aparecer. Na lateral havia uma inscrição. Trem 0. O cobrador empalideceu. Não. Esse trem não deveria voltar. Pedro olhou para a locomotiva surgindo. O que é o trem 0? Helena respondeu com medo. O primeiro trem. Aquele que existia antes de todos os outros. E se Arthur conseguiu chamá-lo?
significa que ele encontrou a origem de todo o tempo ferroviário. Capítulo 8. O Trem Zero. O salão do arquivo das memórias ficou completamente em silêncio. Nem os milhares de frascos de lembranças faziam qualquer som. Todos observavam a locomotiva que surgia lentamente do trilho dourado. O Trem Zero. Ele não parecia antigo, nem moderno. Parecia pertencer a todos os tempos ao mesmo tempo. Sua pintura mudava conforme os olhos de quem observava. Para alguns, parecia uma locomotiva de madeira. Para outros, uma máquina feita de metal brilhante. Para Pedro, parecia exatamente como um trem que sempre existiu em algum canto da memória. Arthur aproximou-se da porta. Depois de tantos anos, finalmente voltou para mim. Helena balançou a cabeça. Você não entende o que está fazendo. Arthur olhou para ela. Eu entendo melhor do que qualquer pessoa. Não, você esqueceu a parte mais importante. Arthur ficou em silêncio. Helena continuou. O Trem Zero não foi criado para transportar passageiros. Ele foi criado para transportar possibilidades. Pedro franziu a testa. Possibilidades? O cobrador explicou. Antes de existir passado e futuro, existiam caminhos que nunca foram escolhidos. O Trem Zero guarda todas essas escolhas. Tudo que poderia ter acontecido. Tudo que poderia existir. Arthur segurou a página dourada. Exatamente. E é por isso que eu posso reescrever tudo. Ele entrou no trem. As portas começaram a fechar. Pedro correu. Arthur. O homem parou por um instante. O que você quer? Você acha que apagar a história vai acabar com sua dor? Arthur não respondeu. Pedro continuou. Você não quer ser lembrado. Você quer que alguém finalmente reconheça que você sofreu. O olhar de Arthur mudou por um segundo. Como se aquelas palavras tivessem alcançado uma parte dele que ele escondia há séculos. Mas a dúvida desapareceu rapidamente. É tarde demais. As portas fecharam. O Trem Zero começou a se mover, não para frente, nem para trás. Ele simplesmente desapareceu entre os trilhos dourados. No mesmo instante, o arquivo inteiro começou a perder estabilidade. Os frascos de memória tremiam. Alguns se apagavam. Outros mudavam de cor. Uma lembrança de infância transformava-se em uma lembrança que nunca aconteceu. Uma fotografia mudava seus rostos. Uma história escrita em um livro desaparecia palavra por palavra. Sofia segurou a cabeça. Eu sinto alguma coisa. Pedro olhou para ela. O quê? Ela fechou os olhos. É estranho. Eu não lembro da minha mãe, mas sinto que estou sentindo falta dela. Helena segurou sua mão. Isso é porque o coração lembra de coisas que a mente esqueceu. Naquele momento, Pedro percebeu uma luz fraca saindo do bolso. Era a pequena boneca que a menina da primeira jornada havia dado a ele. Ela estava brilhando. O cobrador olhou surpreso. Uma memória protegida. Pedro retirou a boneca. Dentro dela havia uma pequena inscrição que nunca havia visto antes. Para aqueles que ainda escolhem lembrar. De repente, o livro das viagens apareceu nas mãos de Pedro. Ele abriu sozinho. Uma nova página surgiu. Nela estava escrito: Missão: recuperar o primeiro caminho. Abaixo havia um desenho de 3 trilhos. Um levava ao passado, um ao futuro, e um terceiro, a um lugar onde nenhum trem deveria chegar. O fim do tempo. Sofia olhou para o mapa. Arthur não quer apenas mudar a história. Ele quer chegar ao lugar onde todas as histórias começam. Pedro fechou o livro. Então é lá que vamos encontrá-lo. O cobrador ficou sério. Existe um problema. Qual? Ele apontou para o terceiro trilho. Para chegar ao fim do tempo, alguém precisa deixar uma memória para trás. E não pode ser uma memória qualquer. Precisa ser a mais importante de todas. Pedro olhou para Sofia. Depois para Helena. Depois para o caminho dourado que surgia diante deles. A próxima viagem teria um preço. E dessa vez, o preço seria uma parte de quem eles eram. Capítulo 10. O nascimento do esquecimento. O vazio do fim do tempo começou a tremer. As milhares de luzes que representavam histórias e vidas começaram a piscar, uma após outra. A criatura avançava lentamente. Seu corpo era formado por pedaços de lembranças perdidas, vozes sem dono, rostos apagados, lugares que ninguém mais recordava. Era como se todas as coisas esquecidas pelo universo tivessem se unido em uma única existência. O cobrador deu um passo para trás. Eu pensei que ele fosse apenas uma lenda. Pedro olhou para a criatura. O que é isso? O cobrador respondeu. O vazio. Antes de existir qualquer história, existia apenas o silêncio. Quando uma memória desaparece completamente, uma pequena parte desse silêncio nasce novamente. Por milhares de anos, essas partes se juntaram. Até formar isso. A criatura sorriu. Vocês guardam lembranças como se fossem tesouros.
Mas tudo o que lembram, um dia será esquecido. Então por que lutar? Arthur encarava o vazio. Pela primeira vez parecia com medo. Eu não criei você. A criatura aproximou-se. Não, mas você me alimentou. Cada vez que tentou apagar uma história para colocar a sua no lugar, cada vez que roubou uma lembrança, eu fiquei mais forte. Arthur olhou para a página dourada em suas mãos. Percebeu o erro que havia cometido. Ele não estava criando algo novo. Estava abrindo caminho para algo que queria apagar tudo. Pedro aproximou-se dele. Arthur, precisamos fechar essa porta. O primeiro passageiro olhou para Pedro. Como? O livro das viagens abriu sozinho. Uma nova frase apareceu. O esquecimento só desaparece quando alguém escolhe lembrar. Sofia entendeu primeiro. Não precisamos derrotar o vazio. Precisamos devolver as histórias que foram perdidas. O cobrador balançou a cabeça. Mas são milhões. Pedro olhou para as luzes ao redor. Cada uma representava uma vida, uma escolha, um sonho. Então começamos por uma. Ele estendeu a mão para uma pequena luz que estava quase apagada. Quando tocou nela, uma imagem apareceu. Era um homem idoso sentado sozinho em uma praça. Ninguém lembrava seu nome. Ninguém sabia sua história. Pedro fechou os olhos. Você existiu. A luz brilhou novamente. O vazio recuou um passo. Sofia fez o mesmo. Tocou outra luz. Era uma menina que havia criado uma música que nunca foi ouvida. Sua canção merece ser lembrada. Mais uma luz voltou a brilhar. Helena tocou outra. Era uma mãe que havia feito um grande sacrifício por sua família. Seu amor nunca foi perdido. Pouco a pouco, as luzes começaram a retornar. Centenas, milhares. O vazio começou a perder força. Parem! A criatura rugiu. Sua voz fez o espaço inteiro estremecer. Vocês não podem salvar tudo. Pedro olhou para ela. Talvez não possamos. Mas podemos salvar aquilo que importa. Arthur segurou a página dourada. Lágrimas apareceram em seus olhos. Eu passei séculos tentando fazer todos lembrarem meu nome. Ele olhou para as luzes. E esqueci de lembrar dos outros. A página dourada começou a brilhar. Arthur colocou a mão sobre ela. Minha história não precisa apagar nenhuma outra. O vazio começou a se desfazer. Mas, antes de desaparecer completamente, lançou uma última onda de escuridão. Ela atingiu Pedro. Por um instante, tudo ficou preto. Quando abriu os olhos, ele estava novamente em Santa Aurora, na frente de sua antiga casa. Uma mulher abriu a porta. Era sua mãe. Mas havia algo errado. Ela olhou para ele com carinho, mas não o reconheceu. Pedro sentiu o coração apertar. A memória que ele havia entregado no trilho dourado, a lembrança mais importante de sua vida, talvez tivesse sido apagada para sempre. Sua mãe sorriu gentilmente. Posso ajudar? Pedro ficou sem palavras. Ele não sabia por quê, mas uma lágrima caiu de seu rosto. Ele sentia que havia perdido algo precioso, algo que nunca mais conseguiria recuperar. Atrás dele, ao longe, um apito de trem ecoou, e uma voz conhecida chamou: Pedro, a viagem ainda não terminou. Capítulo 11 – A memória perdida. Pedro permaneceu parado diante da porta de sua antiga casa. Sua mãe sorria para ele, mas havia uma distância naquele olhar. Ela era a mesma pessoa, a mesma voz, o mesmo jeito de segurar a maçaneta. Mas algo estava faltando. Uma parte da ligação entre os dois havia desaparecido. Desculpe, eu acho que me confundi, disse Pedro, tentando esconder a tristeza. Sua mãe observou seu rosto por alguns segundos. Então franziu a testa. É estranho. Pedro ficou imóvel. O quê? Ela levou a mão ao peito. Eu sinto que conheço você. Como se meu coração lembrasse de algo que minha cabeça esqueceu. Pedro ficou em silêncio. As palavras de Sofia voltaram à sua mente. O coração lembra de coisas que a mente esqueceu. Talvez uma memória pudesse desaparecer, mas o sentimento que ela deixou continuava existindo. Nesse instante, o relógio de bolso de Pedro começou a funcionar. Os ponteiros giraram rapidamente. Uma luz dourada apareceu no ar, e Sofia surgiu diante dele junto com Helena, o cobrador e Arthur. A viagem ainda não havia terminado. Você conseguiu voltar, disse Sofia. Pedro olhou para eles. Mas perdi uma parte de mim. Arthur aproximou-se. Ele parecia diferente. Mais tranquilo. Não perdeu. Apenas entregou algo para salvar outros. Pedro olhou para ele. A memória da minha mãe. Arthur baixou os olhos. O fim do tempo devolve tudo que foi dado com sinceridade. Mas existe uma regra. Qual? Arthur respondeu. Algumas coisas precisam ser reencontradas, não devolvidas. O cobrador abriu seu caderno. Desta vez, uma nova página apareceu. Nela havia escrito:
A última viagem não é para encontrar um lugar, é para encontrar aquilo que foi perdido dentro de si. Helena aproximou-se de Sofia. A menina finalmente olhou para a mãe e sorriu. Eu não lembro de tudo, mas sei que você é importante para mim. Helena abraçou a filha. Pela primeira vez em muitos anos, as duas estavam juntas novamente. Pedro observou a cena. Percebeu que talvez as memórias fossem como estrelas, mesmo quando uma desaparece da vista. Sua luz continua viajando. De repente, um som veio da antiga estação. Um apito. Todos olharam para os trilhos. O trem da última estação estava de volta, mas havia algo diferente. Na frente da locomotiva, onde antes ficava o lugar do maquinista, havia uma nova inscrição: Guardião das Histórias. Pedro aproximou-se. A porta da cabine abriu. Dentro havia apenas um objeto: um relógio de bolso. O mesmo que ele havia deixado na antiga estação no início da segunda jornada. Mas agora, gravada na tampa, havia uma frase: toda memória perdida encontra um caminho de volta. Pedro abriu o relógio. Dentro dele havia uma pequena imagem. Não era uma fotografia. Era uma lembrança. Ele viu a si mesmo criança, segurando a mão da mãe. Ouviu sua voz dizendo: filho, nunca tenha medo de seguir seu caminho. A lembrança voltou. Não como antes, mas mais forte. Porque agora Pedro entendia algo que nunca havia entendido. As pessoas que amamos não vivem apenas nas nossas memórias. Vivem nas escolhas que fazemos todos os dias. O trem apitou. Sofia olhou para Pedro. Então acabou? Pedro sorriu. Acho que não. Porque em algum lugar, alguém ainda deve estar precisando encontrar seu caminho. Nesse momento, o livro das viagens abriu uma nova página. Uma página que ninguém havia visto antes. Nela apareceu um título: Terceira Jornada. E abaixo: o trem que viaja para onde nenhuma história terminou. Todos ficaram em silêncio, porque sabiam, uma nova aventura estava começando. Terceira Jornada. Capítulo 20. O primeiro chamado. O trem reduziu a velocidade até parar diante da misteriosa estação. Ela era pequena, muito menor do que todas as outras que Pedro havia visitado. Mas havia algo especial naquele lugar. As paredes eram feitas de madeira antiga. Os bancos pareciam recém-pintados. E um velho relógio marcava exatamente a mesma hora em que Pedro ouvirá o primeiro apito do trem, anos atrás. O cobrador respirou fundo. Nunca pensei que pesaria aqui novamente. Pedro olhou para ele. Você conhece esta estação? Sim. É daqui que parte o primeiro chamado de todo guardião. Pedro caminhou lentamente pela plataforma. O vento carregava o perfume de chuva, igual ao daquela noite em que sua vida mudou para sempre. Então ele viu a pessoa que estava esperando. Era um senhor de cabelos brancos, usando um casaco azul escuro. Em sua mão havia uma lanterna acesa. Ele sorriu ao ver Pedro. Seja bem-vindo. Pedro aproximou-se. O senhor estava me esperando? O homem assentiu. Há muitos anos. Quem é o senhor? O velho levantou a lanterna. Sua luz iluminou toda a plataforma. Sou aquele que ouviu o primeiro apito. Antes do primeiro maquinista. Antes do primeiro guardião. Antes mesmo do primeiro trilho. Sofia arregalou os olhos. Isso é possível? O homem respondeu com calma. Toda estrada começa quando alguém decide seguir uma voz que os outros não conseguem ouvir. Pedro observou a lanterna. A chama dentro dela não queimava. Ela apenas brilhava. O que é essa luz? É o primeiro chamado. A esperança que faz alguém dar o primeiro passo. O velho entregou a lanterna a Pedro. Assim que ele a segurou, imagens começaram a surgir ao redor da estação. Pedro viu crianças ajudando desconhecidos. Viu pessoas recomeçando depois de grandes perdas. Viu idosos realizando sonhos antigos. Viu jovens encontrando coragem para mudar de vida. Cada cena era o começo de uma nova história. O velho explicou. O trem nunca escolheu heróis. Ele apenas respondeu ao chamado daqueles que decidiram agir. Pedro sorriu. Agora compreendia. O verdadeiro poder do trem nunca esteve na locomotiva, nem nos trilhos, nem nas estações. Estava nas escolhas das pessoas. Nesse instante, a lanterna brilhou mais forte. Mas em vez de iluminar a estação, apontou para um único trilho. Um trilho fino, que seguia em direção ao horizonte. Não havia placas. Não havia mapas. Apenas uma pequena inscrição gravada nos dormentes. O caminho continua enquanto houver alguém disposto a dar o primeiro passo. A criança segurou a mão de Pedro. Vamos? Pedro olhou para Sofia, para Henrique, para o cobrador e para o primeiro maquinista. Todos sorriram. Não porque soubessem o que encontrariam, mas porque tinham aprendido que o valor da viagem nunca esteve em conhecer o destino. Estava em continuar caminhando. Pedro entrou novamente na cabine da locomotiva.
Pela primeira vez, não havia alavancas para controlar o trem. Apenas a lanterna. Ele a colocou no suporte ao lado da janela. A chama aumentou. O trem apitou. Os trilhos começaram a brilhar. E lentamente a locomotiva seguiu adiante, rumo a histórias que ainda não tinham sido escritas. Quarta jornada. Capítulo 1. Os trilhos do amanhã. O apito da locomotiva ecoou por um horizonte que ainda não existia. Os trilhos brilhavam à medida que o trem avançava. Era como se eles estivessem nascendo sob as rodas da locomotiva. Pedro observava pela janela. Pela primeira vez, não havia mapas. Nem o livro original mostrava o próximo destino. Suas páginas estavam completamente em branco. Sofia percebeu. O livro perdeu as histórias? Pedro sorriu. Não, acho que ele está esperando que elas aconteçam. A criança que viajava com eles aproximou-se da janela. Então nós vamos escrever tudo de novo? O cobrador respondeu. Não, as pessoas escreverão. Nós apenas estaremos lá quando precisarem encontrar o caminho. Nesse instante, a lanterna do primeiro chamado brilhou intensamente. Sua luz formou uma seta apontando para a frente. O trem diminuiu a velocidade. Uma nova estação surgiu lentamente. Era diferente de todas as outras. Parecia estar sendo construída naquele exato momento. Os tijolos apareciam diante dos olhos deles. As janelas surgiam como estrelas. E uma placa de madeira escreveu sozinha seu próprio nome. Estação do Amanhã. Pedro desceu da locomotiva. Não havia ninguém na plataforma, mas havia centenas de malas. Todas fechadas. Todas com etiquetas. Sofia pegou uma delas. Na etiqueta estava escrito: projetos que ainda não começaram. A criança abriu outra. Dentro havia apenas um pequeno caderno em branco. Na capa estava escrito: o livro que alguém sonha escrever. Pedro encontrou outra mala. Dentro havia um jaleco branco. Uma placa dizia: a médica que ainda não acredita em si mesma. Ele fechou a mala com cuidado. Essas malas pertencem a pessoas? O cobrador respondeu: não, pertencem aos futuros delas. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, um choro ecoou pela estação. Todos correram em direção ao som. No fim da plataforma encontraram um menino de aproximadamente 10 anos. Ele estava sentado sozinho, abraçado a uma mochila. Pedro ajoelhou-se diante dele. Oi, qual é o seu nome? O menino enxugou as lágrimas. Lucas. Está perdido? Lucas balançou a cabeça. Não, eu só não sei qual trem pegar. Pedro olhou ao redor. Havia dezenas de trilhos surgindo. Cada um levava para uma direção diferente. Nunca tinham visto tantos caminhos. Lucas apontou para eles. Todo mundo diz que preciso escolher, mas tenho medo de escolher errado. Pedro ficou em silêncio. Aquela não era apenas a dúvida de um menino. Era a dúvida de milhões de pessoas. O primeiro maquinista aproximou-se. Guardião, acho que esta será a missão da quarta jornada. Pedro perguntou. Qual? O velho maquinista respondeu. Ensinar que nenhum caminho começa perfeito. Pedro olhou para Lucas. Depois estendeu a mão. Venha. O menino segurou sua mão. Você sabe qual trilho é o certo? Pedro sorriu. Não, mas posso caminhar ao seu lado até você descobrir. Nesse instante, todas as malas da estação começaram a brilhar. O livro original escreveu sozinho. A coragem não elimina o medo. Ela apenas dá o primeiro passo apesar dele. Então, ao longe, um apito diferente ecoou. Não era o apito do trem da última estação. Era o som de uma locomotiva muito mais antiga. O primeiro maquinista olhou para o horizonte e perdeu o sorriso. Isso não é possível. Pedro perguntou. O que foi? O velho respondeu em voz baixa. Existe um trem que nunca deveria voltar aos trilhos. E ele está vindo para cá. Ao longe, envolta por uma névoa prateada, surgiu uma locomotiva completamente negra. Na frente dela havia apenas uma palavra gravada. O retorno. Capítulo 2. O trem do retorno. A locomotiva negra aproximava-se lentamente. Não fazia barulho. Não soltava fumaça. Seu apito era tão baixo que parecia um sussurro levado pelo vento. Na frente dela, uma única palavra brilhava em prata. Retorno. Lucas apertou a mão de Pedro. Esse trem é perigoso? O primeiro maquinista respondeu antes que Pedro pudesse falar. Ele não machuca o corpo. Ele prende o coração. O trem parou na plataforma da estação do amanhã. As portas se abriram. Mas ninguém desceu. Em vez disso, vozes começaram a ecoar pelos vagões. Eram vozes conhecidas. Pedro ouviu a voz de Henrique. Sofia ouviu sua mãe chamando. O cobrador escutou o nome que não ouvia havia séculos. Lucas ouviu seu pai. Cada um escutava alguém importante. Alguém que fazia parte do passado.
Pedro deu um passo em direção ao trem. Uma voz suave chamou: Pedro, volte. Ele congelou. Era a voz de seu avô. A mesma voz que o ensinara quando criança a nunca desistir. A porta do vagão parecia convidá-lo. Por um instante, Pedro quis entrar. Quis rever quem havia partido. Quis fazer perguntas que nunca teve tempo de fazer. Mas então o relógio em seu bolso começou a brilhar. A pequena chama da lanterna do primeiro chamado também se acendeu. Pedro fechou os olhos, respirou fundo e deu um passo para trás. Nesse momento, as vozes desapareceram. O primeiro maquinista sorriu discretamente. Muito bem. Lucas olhou confuso. Por que ele não entrou? Pedro respondeu com calma. Porque algumas lembranças precisam ser guardadas com carinho, não vividas para sempre. O trem negro começou a tremer. As portas bateram com força. Uma figura desceu lentamente. Era um homem vestido com um longo casaco cinza. Seu rosto era sereno. Nem ameaçador, nem bondoso. Ele apenas parecia cansado. Finalmente encontrei o guardião. Pedro encarou o estranho. Quem é você? O homem fez uma pequena reverência. Sou o condutor do retorno. Minha missão é levar as pessoas para os lugares onde elas desejam permanecer. Sofia perguntou. No passado? Ele assentiu. Muitos acreditam que se pudessem voltar, tudo seria diferente. Pedro cruzou os braços. Mas ninguém pode viver olhando apenas para trás. O condutor sorriu. Tem certeza? Ele estendeu a mão. No ar surgiu uma visão. Pedro viu pessoas revivendo o mesmo dia centenas de vezes. Sempre tentando corrigir um erro. Sempre acreditando que na próxima tentativa seriam felizes. Mas nunca seguiam em frente. A visão desapareceu. Esse é o preço do meu trem, disse o condutor. Não envelhecer, não perder, mas também, nunca continuar. Lucas olhou para Pedro. Eu não quero ficar preso. Pedro colocou a mão em seu ombro. Nem eu. O condutor suspirou. Então ainda não é a hora de vocês embarcarem. Ele voltou para a locomotiva negra. Antes de fechar a porta, olhou novamente para Pedro. Um dia, todos recebem um convite do trem do retorno. A verdadeira coragem não é recusá-lo. É saber quando seguir viagem. O trem negro apitou uma única vez. Depois desapareceu na névoa. Quando o silêncio voltou, o livro original escreveu lentamente uma nova frase. Quem vive apenas do passado perde o amanhã. Pedro fechou o livro. Olhou para Lucas. Olhou para a estação do amanhã. Então sorriu. Vamos. Ainda há muitas pessoas esperando pelo primeiro passo. Naquele instante, a lanterna brilhou mais uma vez. Sua luz apontava para uma pequena estação escondida entre montanhas douradas. Na placa lia-se: Estação da Primeira Coragem. E na plataforma uma jovem esperava sozinha, segurando um envelope que nunca tivera coragem de abrir. Capítulo 4. A Tempestade das Histórias Perdidas. A tempestade avançava sem fazer qualquer barulho. Não havia trovões. Não havia relâmpagos. Apenas milhares de páginas em branco girando pelo céu, como folhas levadas pelo vento. Misturados a elas estavam relógios parados, fotografias rasgadas e bilhetes de trem sem destino. Pedro observava pela janela da locomotiva. Nunca tinha visto algo parecido. A lanterna do primeiro chamado perdeu parte do brilho. Pela primeira vez desde que a receberá, sua chama parecia enfraquecida. Lucas percebeu. Pedro, a luz está apagando. O guardião segurou a lanterna. Ela não está apagando. Está sendo posta à prova. O trem entrou lentamente na tempestade. Assim que atravessou a primeira nuvem de páginas, todos sentiram algo estranho. Sofia parou de caminhar. Olhou ao redor, confusa. Esperem. Para onde estávamos indo? O cobrador abriu seu caderno. As páginas estavam vazias. Nem mesmo seu próprio nome aparecia mais. Estamos perdendo nossas lembranças. Pedro sentiu um aperto no peito. Tentou lembrar da primeira viagem, do primeiro apito. Mas as imagens estavam ficando distantes. Como um sonho que desaparece ao acordar. Então surgiu uma voz. Suave. Quase um sussurro. Descansem. Esqueçam. É mais fácil assim. Da tempestade saiu uma mulher envolta por um manto feito de folhas brancas. Seu rosto mudava a cada instante. Ora parecia jovem, ora muito idosa. Seus olhos não tinham cor. Ela caminhava lentamente sobre o ar. Quem é você? Perguntou Pedro. Ela fez uma leve reverência. Sou a guardiã do esquecimento. Todos os caminhos que deixam de ser lembrados passam por mim. Lucas segurou a mão de Pedro com força. Ela é má? A mulher sorriu com tristeza. Não, eu apenas faço aquilo que o tempo faz com todas as coisas. Pedro respondeu. Mas algumas histórias merecem continuar. Ela sentiu. Sim,
mas alguém precisa escolhê-las. Ela levantou a mão. Centenas de páginas em branco cercaram o trem. Em cada uma apareceu uma pergunta. Qual foi seu primeiro sonho? Quem mudou sua vida? Qual promessa você ainda guarda? Pedro tentou responder, mas as lembranças escapavam. Foi então que Lucas correu até ele. O menino tirou do bolso um pequeno desenho do trem. Era o desenho que carregava desde o início da jornada. Você me disse para nunca esquecer porque comecei. Pedro olhou para o desenho. E como uma faísca, todas as lembranças voltaram. O primeiro apito. Henrique. O primeiro maquinista. O cobrador. As estações. As pessoas que encontrou. Tudo voltou de uma vez. A lanterna brilhou intensamente. Sua luz atravessou a tempestade. As páginas em branco começaram a receber palavras novamente. A guardiã do esquecimento observou a cena em silêncio. Depois sorriu. Agora eu compreendo. Pedro aproximou-se. O quê? Ela respondeu. As histórias não sobrevivem porque são escritas. Sobrevivem porque alguém decide lembrá-las. Ela entregou a Pedro uma folha completamente branca. Guarde esta página. Um dia você precisará escrever nela a história de alguém que ainda nem nasceu. Pedro pegou a folha com cuidado. Ela parecia comum, mas o livro original brilhou ao vê-la. Uma nova frase surgiu em suas páginas. Enquanto houver alguém para lembrar, nenhuma boa história desaparece de verdade. A tempestade começou a se dissipar. Os relógios voltaram a funcionar. Os bilhetes rasgados se reconstruíram. As estrelas reapareceram no céu. Mas, antes de desaparecer completamente, a guardiã do esquecimento olhou para Pedro e disse: a próxima estação não vai testar sua memória. Vai testar seu coração. Ao longe, um novo trilho surgiu. Ele levava a uma estação iluminada por milhares de velas. Na placa, apenas 2 palavras: Estação do Perdão. Pedro respirou fundo. Sentia que a próxima viagem mudaria não apenas o destino de um passageiro, mas o dele também. Capítulo 5 – A Estação do Perdão. O trem da última estação diminuiu a velocidade. As rodas quase não faziam barulho sobre os trilhos. Ao longe, milhares de pequenas velas iluminavam a escuridão. Nenhuma delas se apagava mesmo com o vento. Na placa de madeira lia-se: Estação do Perdão. Pedro desceu primeiro. Assim que seus pés tocaram a plataforma, sentiu um peso estranho no peito. Não era medo. Era como carregar lembranças que nunca haviam sido resolvidas. Lucas também percebeu. Este lugar é diferente. Sofia olhou ao redor. No centro da estação havia um lago tão calmo que parecia um espelho. Quem olhava para sua superfície não via o próprio rosto. Via alguém que nunca conseguiu esquecer. Pedro aproximou-se da água. No reflexo apareceu um antigo amigo de infância. Os dois haviam brigado muitos anos antes. Nunca tiveram a oportunidade de fazer as pazes. Pedro baixou a cabeça. Ainda carregava aquela culpa. Ao lado dele, Sofia viu uma professora com quem fora injusta. O cobrador enxergou um antigo companheiro de viagens que havia perdido por orgulho. Até Lucas permaneceu em silêncio. No reflexo apareceu um colega de escola com quem havia discutido dias antes. Então uma voz suave ecoou pela estação. Bem-vindos. Uma senhora de cabelos completamente brancos caminhava entre as velas. Vestia um manto azul claro. Em suas mãos havia uma pequena chama protegida por um vidro. Quem é a senhora? Perguntou Pedro. Ela sorriu. Sou a guardiã do perdão. Cuido das histórias que ainda esperam uma reconciliação. Pedro perguntou. E se a pessoa já não estiver mais aqui? A guardiã respondeu. O perdão nem sempre precisa chegar aos ouvidos de quem partiu. Às vezes ele precisa apenas encontrar descanso dentro de quem ficou. As palavras ecoaram pela estação. Pedro permaneceu olhando para o lago. A imagem de seu amigo continuava ali. Então falou baixinho. Eu deveria ter pedido desculpas. O reflexo sorriu e desapareceu lentamente. Uma das velas brilhou com mais intensidade. Sofia respirou fundo. Também pediu perdão em silêncio. Outra vela se iluminou. Lucas fechou os olhos. Quando tornou a abri-los, sorriu. Acho que vou conversar com ele quando voltar para casa. A guardiã do perdão observava cada um. O perdão não muda o passado, mas muda o peso que carregamos ao caminhar para o futuro. Nesse instante, o lago começou a ondular. No centro da água surgiu uma pequena caixa de madeira. Pedro abriu a tampa. Dentro havia um relógio sem ponteiros. A guardiã explicou. Este relógio não mede o tempo. Ele mede o espaço que existe entre o arrependimento e a coragem de recomeçar. Pedro guardou o relógio com cuidado. O livro original escreveu mais uma frase. Perdoar não é esquecer. É escolher que a dor não continuará guiando a viagem. As velas começaram a formar um caminho luminoso até o trem.
Mas quando todos estavam prestes a embarcar, uma delas apagou. Depois outra. E outra. Em poucos segundos, metade da estação mergulhou na escuridão. O primeiro maquinista ergueu a cabeça. Seu rosto ficou sério. Isso nunca aconteceu. Pedro perguntou: o que significa? A guardiã do perdão olhou para o horizonte. Pela primeira vez, seus olhos demonstravam preocupação. Existe alguém que decidiu apagar a própria história. Ao longe, surgiu uma estação completamente escura. Sem luzes. Sem nome. Sem qualquer lembrança. Pedro apertou a lanterna do primeiro chamado. Sabia que daquela vez não precisaria apenas ajudar alguém a encontrar um caminho. Precisaria convencer uma pessoa de que sua história ainda merecia continuar. Capítulo 6. A estação sem nome. O trem partiu lentamente da estação do perdão. Durante toda a viagem, ninguém falou. A locomotiva seguia por trilhos escuros, onde nem mesmo as estrelas conseguiam iluminar o caminho. A lanterna do primeiro chamado era a única luz. Depois de alguns minutos, uma plataforma surgiu entre a névoa. Não havia placas. Não havia relógios. Não havia flores. A estação parecia esquecida pelo próprio tempo. Pedro desceu primeiro. Assim que pisou na plataforma, percebeu algo estranho. O lugar não tinha eco. Cada palavra desaparecia imediatamente, como se nunca tivesse sido pronunciada. Lucas olhou ao redor. Por que ela não tem nome? A guardiã do perdão, que os acompanhará até ali, respondeu em voz baixa. Porque alguém decidiu apagar todas as lembranças deste lugar. No centro da estação havia um banco de madeira. Sentada nele estava uma mulher de aproximadamente 40 anos. Ela segurava um caderno. Mas todas as páginas haviam sido arrancadas. Pedro aproximou-se devagar. Boa noite. Ela levantou o rosto. Seus olhos estavam cansados. Boa noite. Qual é o seu nome? Ela demorou alguns segundos para responder. Depois abaixou a cabeça. Eu não lembro. Lucas arregalou os olhos. Ninguém esquece o próprio nome. A mulher sorriu com tristeza. Quando passamos muito tempo acreditando que nossa história não importa, até o nome começa a desaparecer. Pedro sentou-se ao lado dela. O que aconteceu? Ela olhou para os trilhos vazios. Durante anos, sonhei em escrever livros. Depois vieram as dificuldades, as perdas, as decepções. Um dia fechei meu caderno e prometi que nunca mais escreveria. Desde então esta estação ficou assim, sem nome, sem cor, sem lembranças. Pedro olhou para o caderno vazio. Lembrou-se da folha em branco que a guardiã do esquecimento lhe entregará. Ele a retirou do bolso. Sem dizer uma palavra, colocou a folha dentro do caderno da mulher. No mesmo instante, uma caneta antiga apareceu sobre o banco. A mulher ficou surpresa. O que eu faço? Pedro sorriu. Escreva uma única frase. Ela respirou fundo. As mãos tremiam. Então escreveu lentamente. Hoje eu decidi recomeçar. Assim que o ponto final foi colocado, o caderno brilhou. As páginas arrancadas voltaram. As árvores ao redor floresceram. O relógio da estação, que estava parado havia anos, voltou a funcionar. E acima da plataforma, uma placa apareceu lentamente. Nela estava escrito: Estação da Esperança. Lucas sorriu. Ela ganhou um nome. A mulher começou a chorar. Mas eram lágrimas diferentes. Não de tristeza. De alívio. A guardiã do perdão aproximou-se. Quando uma pessoa volta a acreditar em sua própria história, o mundo muda junto com ela. O livro original escreveu mais uma frase. Nenhuma história é pequena quando transforma um coração. Pedro entregou o caderno à mulher. Continue escrevendo. Mesmo que seja apenas uma linha por dia. Ela sentiu. Eu vou. Quando todos voltaram ao trem, o céu se iluminou com milhares de estrelas. Mas entre elas surgiu uma estrela dourada, muito mais brilhante que as outras. O primeiro maquinista a observou em silêncio. Finalmente, Pedro perguntou: o que ela significa? O velho sorriu. Significa que nasceu um novo guardião. Todos olharam para Lucas. Mas o menino apenas balançou a cabeça. Não fui eu. A estrela mudou de direção. E começou a cair lentamente em direção a uma cidade muito distante. Pedro acompanhou seu brilho desaparecer no horizonte. Sabia que em algum lugar do mundo, outra pessoa estava ouvindo o primeiro apito do trem. E uma nova história estava prestes a começar. Capítulo 8. A Academia dos Guardiões. A locomotiva prateada parou suavemente ao lado do trem da última estação. Ela era menor, mas transmitia uma sensação de paz. Suas janelas brilhavam com uma luz azulada, e em cada vagão havia o desenho de uma estrela dourada. Na porta principal estava escrito: Academia dos Guardiões. A menina olhava para o trem sem acreditar. Isso é para mim?
O primeiro maquinista sorriu. Não apenas para você. As portas se abriram. Lá dentro havia outras crianças e jovens. Cada um carregava algo diferente. Um menino segurava uma bússola antiga. Outra menina carregava um pequeno violino. Um garoto tinha um caderno cheio de desenhos. Uma jovem trazia uma lanterna semelhante à de Pedro, mas ainda apagada. Lucas observou tudo encantado. Todos eles vão se tornar guardiões? O cobrador respondeu. Talvez. Aqui ninguém recebe um destino. Aqui cada um aprende a descobrir o seu. Pedro entrou no primeiro vagão. As paredes eram cobertas por mapas de estações que ainda não existiam. No teto, pequenas estrelas mudavam de lugar como se estivessem vivas. No centro havia uma grande mesa redonda. Sobre ela repousava um livro fechado. Na capa lia-se: Livro das Primeiras Escolhas. Assim que Pedro se aproximou, o livro abriu sozinho. As páginas estavam em branco. Então uma frase apareceu lentamente. Nenhum guardião nasce pronto. Todo guardião começa aprendendo a ouvir. A menina perguntou: quem vai nos ensinar? Antes que alguém respondesse, uma porta se abriu no fim do vagão. Entrou uma senhora de cabelos grisalhos e olhar sereno. Ela usava um uniforme azul com estrelas bordadas nas mangas. Na lapela havia um pequeno símbolo em forma de chave. Ela sorriu. Sejam bem-vindos. Meu nome é Helena. Sou a primeira professora da Academia dos Guardiões. Pedro sentiu que já tinha ouvido aquele nome. Helena percebeu seu olhar. Sim, Pedro. Nós já nos encontramos. Apenas ainda não chegou o momento de você lembrar onde. O guardião ficou intrigado, mas não insistiu. Helena caminhou até a mesa. A primeira lição é simples. Ela colocou uma pequena semente sobre o livro. O que vocês veem? As respostas surgiram rapidamente. Uma semente, uma árvore, uma flor, um fruto. Helena balançou a cabeça. Todos estão certos. Porque um guardião precisa aprender a enxergar não apenas o que algo é, mas o que pode se tornar. Pedro sorriu. Aquelas palavras lembravam tudo o que havia aprendido em suas viagens. Nesse instante, um forte estrondo ecoou do lado de fora. A locomotiva inteira balançou. O primeiro maquinista correu até a janela. Seu rosto perdeu a cor. Isso é impossível. Pedro aproximou-se. Ao longe, um enorme trilho de ferro surgia no céu. Era escuro, retorcido e coberto por rachaduras. Nunca tinham visto um trilho daquele tamanho. Helena fechou o livro lentamente. Seu semblante tornou-se sério. As aulas terão de esperar. A menina perguntou, assustada. O que está acontecendo? Helena respondeu em voz baixa. Alguém encontrou o caminho proibido. O livro das primeiras escolhas escreveu sozinho sua última frase antes de fechar. Nem todo caminho deve ser percorrido, mas todo caminho precisa ser compreendido. Pedro olhou para o gigantesco trilho negro. No horizonte, um apito grave fez o céu estremecer. Uma nova ameaça estava chegando. E ela parecia conhecer todos os segredos dos guardiões.